no Porto e no Norte é que se valoriza muito a francesinha. Porque do Norte para baixo, Acho que ninguém liga. o pessoal prefere comer uma bifana, se calhar. Eu não vim só para falar, também vim para comer. Melhor corte de carne vaca, relação qualidade-preço. Se eu começo a trabalhar contigo, há uma série de fatores que eu tenho que canalizar. Para mim o culturismo é só uma coisa que eu faço fora da minha vida. Eu vou ali, compito e saio. Hoje em dia toda a gente é expert. Hoje em dia qualquer miúdo de 16 anos que subiu ao palco, que nem shape tem para ir para a praia, já dá opiniões na internet. Hoje em dia tens que andar-te desviado de todos os tripés no ginásio e ainda ficam chateados contigo se tu passares à frente porque toda a gente faz vídeos, toda a gente é influencer de fitness. Hoje em dia todos falam mal uns dos outros na internet. A verdade é que hoje em dia há atletas naturais, que eu sei que são naturais, porque também há muitos atletas que são naturais que não são. Fake Neri. Mas há de facto pessoas que são naturais, que têm físicos extraordinários e tu se calhar não acreditas neles, e vou-te dizer estou a dar o exemplo de um culturista ou de um jardado, tu não vais acreditar nele porque tu jardas anos e não consegues ter metade do físico dele que é natural. Hoje em dia se chegares ao balneário de um ginásio e estás, quem é que tem alguma coisa para mim? Parecem 5 gajos para te vender. E hoje em dia nem precisas de falar, eles já vêm ter contigo a dizer que aquilo vai mudar a tua vida. Vai ser incrível. Se o esteroide anabolizante não fosse administrado com uma seringa, não era tão como um bicho tão grande. Isto é infinito ou está fixe? Está top? Está fixe. Portanto tenho aqui uma camisa. Já está o pump no Já está, olha aí. Já está o pump no braço. Caraças! Vou pôr o meu filho, desde pequeno, a seguir as pisadas do Ronnie Coleman e vai tomar tudo e treinar aquilo que o Ronnie Coleman tomava. O teu filho nunca vai ser o Ronnie Coleman. Sim. Hoje em dia é assim, e a execução assado, e tem que ser técnica de treino. Se estás a tomar algo que te vai fazer crescer, é que vai crescer tudo. Cresce tudo menos o que interessa. Entendes? Agora, hoje acordares com mais 20 centímetros não vai acontecer, esquece isso. Estamos aqui com o grande convidado, que é o Chico. Chico, Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres vindo, a sério. Fizeste uma viagem bem? Sim, tranquilo. Algarve, Lisboa um instantinho. Tem aqui um sabor agridoce, porque inicialmente o Chico pensava que eu era de Lisboa e depois... Sim, isto tudo começou, eu disse que ia fazer e aceitei e depois percebi que eras daqui. E só para não ficar mal, depois disse que vinha. Foi um bocado por isto. Eu também sentia um bocado essa cena. Ou seja, depois eu tive naquela obrigação, naquela pressão e agora tenho que ir. Já dei a palavra e agora pronto, vamos lá. O Algarve não é assim tão longe. É um instantinho, são 2 horas, faz bem. Pronto, foi um tirinho. É. E então, para isso, o Chico disse-me assim, por mensagem, perguntei-lhe, o que é que tu gostas? Não foi? Exatamente. Epá, eu sou fã de carnes e adoro carnes assim, não sei o quê. Epá, só que isto tinha um stress, que era normalmente no podcast, aqui na cozinha, não é para gravar uma coisa muito complicada. Porquê? Porque senão depois acabamos por nos perder na receita, então a coisa deve estar minimamente já pré-organizada. Então, tu disseste também que gostavas de bife tartar. Sim. Então eu lembrei-me, vamos fazer um bife tartar, que é uma cena que já dá para fazer a mise en place, que é esta preparação, estás a ver? As coisas minimamente certinhas, e enquanto estamos aqui a falar e tal, vamos fazer então o bife tartar e no final tu provas e vais-me dizer a tua opinião. Ok? Para acompanhar depois... Fui pago para falar bem, disseste isso. Opa, é assim, eu disse sempre ao pessoal... Se não gostares de alguma coisa... Ninguém vai dizer, Estou a gozar. Se houver alguma coisa que não gostes, eu digo sempre, fica um livre vontade para fazer o que quiserem. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais honesta para o bem e para o mal. Portanto, é muita pressão que está em cima. Por isso é que estás aqui. Pronto, exatamente. Pronto. Se fosses um aldrabão, eu não te convidava. Ok, perfeito. Essa é que é a ideia. Perfeito. Bom, então, olha, é o seguinte. Tu és um bacano que já faz conteúdo na internet há algum tempo. Há algum tempo, sim. Já estou na internet há algum tempo, sim. Yeah. Tu começaste com o Body Streaming na altura, eu comecei-te a seguir através desse canal, não foi? Um canal que teve um grande sucesso em Portugal. Se não o que teve mais visibilidade na altura, porque também não sabes que YouTube em Portugal não se faz muito. Então acho que não é difícil tu destacares-te numa terra onde não há muita coisa plantada, não é? Qualquer árvore que nasce ali naquela terra destaca-se. E o YouTube, sem dúvida, em Portugal é uma plataforma muito pouco explorada. E eu sempre tive muita vontade de entrar no YouTube, não é? Só que sinto que o YouTube, ou sentia que o YouTube é um conteúdo muito específico e tem que ser um conteúdo que traga também alguma qualidade. Fazer o YouTube, como tu sabes, não é fazer um story, não é? Claro. Pronto. Exige aqui alguma qualidade, alguma edição, convém haver um princípio, um meio e um fim, porque não é tipo um Reels, não é? Tem que também se contar uma história, ou tem que ter sumo, senão as pessoas também não vão ver. Claro. E então... Ou seja,
tem que ter aquele valor, não é? É isso, tem que considerar alguma coisa. Tem que fazer a pessoa ir à plataforma e ver o vídeo, não é? Mas repara, também há muitos conteúdos vazios no YouTube que têm muito sucesso. Já reparaste nisso? É verdade, mas isso é como tudo, há gostos para tudo, não é? Mas e há pessoas que destacam por nada. Por nada, pronto. Às vezes destacam-se pela parvoíce ou pelo lado negativo. É isso. Eu quis-me destacar por fazer algo que ou ninguém fazia ou que agregava alguma coisa. Ok. E eu senti que o fitness em Portugal também tem estado a crescer muito. Eu acho que neste momento o que vende mais em termos de rede social é, sem dúvida, alimentação, fitness e finanças. Acho que são os 3 temas Sim. que batem mais na internet. Então, se eu ainda por cima faço parte de quase 2 temas que batem muito, que é fitness e alimentação, e olha, estou aqui hoje, ainda bem, então tentei passar isso para um canal de YouTube, trazer o meu know-how, o meu conhecimento sobre isso, não que eu seja cozinheiro, porque tudo o que é parte técnica para mim, eu sei o que é uma mise en place, mas é porque eu vejo programas de culinária. Percebo de cozinha, gosto muito de consumir cozinha, mas não sou nenhum cozinheiro, ok? Pronto, claro. O que é que eu tentei fazer comigo ou no meu canal? Eu tento desconstruir isto que é mais técnico para o meu mundo. Tentar adaptar, mostrar às pessoas que tudo é possível comer em dieta. Claro. Agora, às vezes temos que fazer ali ligeiras adaptações, não é? E então é isso que eu gosto, é tentar agregar alguma coisa. E repara muito, o teu principal foco naquilo que é o teu conteúdo é sempre, ou seja, que a pessoa tenha uma boa alimentação, naquilo que é a tua ótica de boa alimentação, Sim, claro. Visto que hoje há várias óticas de boa... O que é boa alimentação? É isso, é tão discutível, podemos estar aqui. Podia Exatamente. ser só o tema deste podcast. Pode ser só isso, portanto não vale a pena entrarmos por aí. Aquilo que é a tua ótica de boa alimentação e nessa boa alimentação focada no exercício, correto? Tentar aliar os dois. Ok. E acima de tudo, a mensagem que eu tento passar é: nada é proibido, ok? Não temos que ser extremistas, porque eu sei que, por exemplo, eu também já percebi que daquilo que conversámos, que tu também gostas muito de consumir conteúdo de fitness. Claro. E há um grande problema da pessoa, se calhar, nova que chega a este mundo, que é espelhar-se nos atletas, espelhar-se em malta que é muito extremista. E tu não vais conseguir fazer o que eu fazia quando era atleta, porque tu não vais conseguir comer arroz e frango de manhã à noite. Isso não é execuível a longo prazo, entende? Sim. Tu não precisas disso. E o que eu tento desconstruir é isto, que é, tu não tens que comer sempre arroz e frango, e mesmo o arroz e o frango que tu comes não tem que ser sempre seco e branco. Claro, é? exatamente. Porque o segredo está aí. Ok. Eu acho que o segredo está aí. Ou seja, no fundo, eu acho que o fundamental naquilo que é a minha ótica, visto de fora, é entendermos a nossa dieta. Portanto, entendermos que comer frango e arroz, peito de frango e arroz, pode ser uma saída, pode ser uma solução, mas não é de todo uma coisa que tu tenhas que fazer para sempre. Nem tem que ser para sempre, nem tem que ser só daquela forma, acima de tudo. Pronto, exatamente. Existem muitas formas. Ou seja, entender... Quantas receitas há de tartar? Pois, muitas. Ou seja, não é entender a receita, mas entender a alimentação. Isso, porque eu não vou ensinar nada em termos técnicos de receita, porque eu sou a pessoa mais básica. Até porque isso é outra coisa que eu também tento mostrar e passar, que é tentar simplificar ao máximo. Numa vida em que hoje em dia tudo é corrido, tudo é à pressa, até o conteúdo que nós consumimos tem de ser rápido. De nada vale eu passar-te agora aqui uma receita de frango que tu vais ter que prepará-la em 2 horas. Tipo, tu não vais conseguir encaixar isso na tua dieta ou na dieta que eu te vou passar, entendes? Portanto, eu tenho que também arranjar uma coisa que seja prazerosa, saborosa, diferente do habitual, mas também seja prática e fácil de fazer, não é? Não vou estar aqui com marinadas e... Sim, claro. Está em repouso e técnicas e não sei o quê, e grandes coisas a cortar. Epá, esquece, ninguém vai fazer isso. Claro. Então, no dia a dia tem que ser fazível. A um domingo até podem fazer. Pronto, como eu também gosto ao domingo, às vezes fazer ali brilhar um bocadinho na cozinha. Pronto, que eu gosto de fazer umas brincadeiras. Pronto, isso assistam outro canal. Exatamente. Agora para fazer o dia-a-dia não pode ser. Tem que ser algo prático e rápido. Pronto. Isso, e é importante que as pessoas entendam que, por exemplo, cada pessoa depois tem que entender a sua própria dieta e o seu momento da vida, não é? Exatamente. Uma forma de comer para uma pessoa de 50 anos não é a mesma para uma pessoa de 20. Pronto. Porque o metabolismo está diferente, não é? É o metabolismo, os objetivos. O quanto a pessoa também quer ser focada nisto ou também não está à procura de uma coisa muito extremista. Claro. Porque há pessoas que também não estão à procura. Agora, claro que se me dizes assim, Chico, eu quero ter o melhor shape de sempre até ao verão. Quer dizer, nós estamos a 3 meses ou a 2 meses, não sei quando é que isto vai sair. É assim, eu também não te posso pôr aqui, também eu não faço milagres, se calhar vamos ter que apertar aqui um bocadinho mais. Sim, Estás disposto a isso? Se tiveres, eu entrego-te isso. Se
quiseres fazer uma coisa que eu acho que vai ser mais duradoura, porque o meu intuito também é passar-te algo que tu consigas fazer durante muito tempo. Claro. Aí, se calhar, tem que fazer uma coisa mais flexível, uma coisa que te dê mais prazer, que não seja tão repetitiva, não seja tão restritiva. Sim. E, ou seja, depende muito do objetivo da pessoa, depende de pessoa para pessoa. Ou seja, a pessoa que tem, por exemplo, 20 kg a mais, ou que esteja com uma percentagem de gordura, um percentual de gordura maior, não é? Temos que trabalhar a pessoa de uma forma diferente. Ou seja, tu no teu trabalho também fazes isso. Sim, temos que analisar a pessoa que está à nossa frente. Porque a pessoa que está com um percentual de gordura acima da média, ou superior, que esteja gorda, que é obesa às vezes. Obesa, dita isso, não se pode, se calhar, não lhe podes entregar uma dieta muito restrita, tens que se calhar ir diminuindo as coisas aos poucos, sem que haver ali um podes e não deves, porque a pessoa não vai aguentar isso. Claro. E tu, é o que eu costumo dizer, tu hoje queres começar a tentar fazer uma maratona, tu hoje não vais tentar fazer já 20 km, não é? Tu hoje começas por ir correr se calhar 3 ou 4, para a semana passas para 6, na outra semana aos 6 tentas fazer em menos tempo e por aí fora. Uma pessoa que inicia uma dieta, acho que um dos maiores erros que a malta faz é apertar logo, por isso é que depois a malta não aguenta muito tempo, e é o chamado das dietas de ioiô, não é? A malta hoje lembra-se e diz assim, pronto, a partir de agora só como pickles e ovo. Eu sei que o ovo é proteína boa, pickles, cada pickles tem 9 calorias ou 7 calorias, podes comer isto à vontade, ovo com pickles, eu vou perder peso. A questão é que tu vais aguentar fazer isto 3 dias, uma semana no máximo, portanto, isto não é execuível a longo prazo. Claro. Então é este equilíbrio que se tem que arranjar. Nada vale entregar-te uma coisa que te vai entregar resultado, que é um resultado de 3 dias, não é? Por isso é que eu sou contra essas cenas dos projetos de 30 dias, 40 dias. Sim. Eu sei que isso é muito vendável na internet, cativa cliente. Claro. Eu sei que isso é as pessoas trabalham muito por objetivos, só que isso é um engano. Ou seja, converte a curto prazo, mas a longo prazo é uma falácia. É só para tentar a vender um serviço, porque eu vou mesmo dizer isto, agora vou estar aqui a instigar um bocadinho aqui no meu ramo. Mas pronto, faz parte, vou aproveitar. É para isto ter visualização. Eu fico e para dar o clipe. Vai já tirar o corte disto. Eu vender-te um desafio de 30 dias é só vender-te isso, é tentar puxar-te para tu me comprares isso, que vai ser one shot, porque tu não vais renovar. Porque em 30 dias, para já não te vou mostrar resultados nenhuns. Ok? E depois, para eu te realmente apresentar, se calhar resultados em 30 dias, tenho que te apresentar uma coisa muito restritiva. Não é algo que tu vais aguentar muito tempo. Não me interessa. Me interessa passar-me uma coisa que tu não vais estar comigo para sempre. O objetivo não é esse. É depois tu, é como um filho que sai de casa da mãe, não é? Vai a uma altura que tu vais fazer as coisas por ti. E aquilo que eu te quero passar é a dieta que eu te passei ou aquilo que eu te ensinei é para te passar a ser um estilo de vida. Ok? Tu tentares conseguir recriar isso o resto da tua vida. Ou seja, tu vais fazer uma coisa 3 meses só para 3 meses. Eu percebo o que é que estás a dizer. Ou seja, a ideia da alimentação que tu queres passar às pessoas não tem que ser uma dieta, porque muitas vezes as pessoas colocam tipo assim, e a minha dieta, uma folha, está escrito. O que é que eu falo? Pronto, eu tenho, por exemplo, pessoal, é assim, eu não como aquilo que faço nos vídeos, está bem? Eu como aquilo que faço nos vídeos, mas não como só a minha dieta, a minha alimentação não é aquilo que eu faço nos vídeos, pois tenho a minha alimentação fora daqui, fora do estúdio, fora do meu trabalho. E essa minha alimentação, sim, é que é a dita dieta, ok? Mas a dieta, se calhar, é vista como a dieta para emagrecer. É isso, é a palavra. A palavra dieta está associada a um plano de emagrecimento. Exato. E para mim, dieta não é isso. Para mim, dieta é a minha alimentação, a minha dieta. E vocês, por exemplo, no fisiculturismo, não têm uma dieta que é focada em hipercalórica, por exemplo? Sim, pode ser uma dieta de hipertrofia, estás em super heavy calórico, estás em bulk, o chamado bulk. O bulk, o chamado bulk. Pode ser uma dieta de bulk. É uma dieta. E é também para engordar. É uma dieta, exatamente. Por isso é que eu costumo dizer, aquilo que eu faço, eu digo isso muitas vezes nos meus conteúdos, eu não faço dieta, é o meu estilo de vida. É o meu estilo de vida. Exato. É só isso. Porque eu, há tempos atrás, há muitos anos atrás, eu fazia dieta. Eu tinha um papel onde estava escrito e eu só fazia aquilo. Okay. Aos dias de hoje, aquilo é o meu estilo de vida. Tipo, para mim, comer um bife com arroz é tipo a mesma coisa que, se calhar, para um obeso, comer um pacote de batatas fritas no sofá. Pois, ok. Entendes? Eu não consigo, não me dá prazer estar sentado no sofá a comer um pacote de batatas fritas. Claro. Eu, hoje em dia, se me des uma francesinha, eu não aprecio. É, eu percebo. É muito molho, é muita coisa, muito queijo. Até porque, repara, as francesinhas é uma coisa mais vista no norte, está bem? E eu tenho uma opinião muito peculiar do francesinha e a malta depois cai em cima de mim do norte. Já. Mas podes dizer, está no sítio então eu certo vou contar dizer. a história, já contei isto num live meu e eles ficaram todos muito ofendidos comigo, é mais um corte. Para mim, a francesinha é assim, houve um dia uma pessoa que chegou a casa e tinha muita fome, ok? Ela abriu o frigorífico e só havia restos.
havia um bife só, tipo assim um bife perdido, havia 2 fatias de queijo, aquelas 2 fatias ficam lá, que até ficam com a ponta queimada do frio, sabes? Sim. Pronto. O fiambre também havia lá assim uma fatia ao fundo do frigorífico. Era o que havia. Uma cervejinha só também, porque há sempre uma mini no frigorífico, não é? Picante também há em qualquer casa. E havia um bocado de chouriço, ou um bocado de linguiça, que foi feita, que usou para se fazer um arroz ou não sei o quê. E um gajo pensou assim, vou juntar isto tudo e vou fazer um prato. E depois pensou, olha, tenho ali também 2 fatias de pão. Meteu e fez uma francesinha, fez uma sandes num pão com bife. E com molho. E com molho. À la Gardé. Percebes? Isto foi a francesinha. E agora a malta do Norte vai toda aqui. Agora a malta do Porto vai-se começar a passar contigo, vais começar a perder seguidores do Norte. Portanto, para mim isto é a ideia Não, da pessoal, francesinha. é assim, o pessoal que nos está a assistir, É uma a sério, mixórdia de coisas. a sério, não, é muito assim, no Porto e no Norte é que se valoriza muito a francesinha, Yeah. porque do Norte para baixo, Acho que ninguém é liga. pá, o pessoal prefere mesmo a bifana, se calhar. Estás a ver? E é um bocado... Mas eu falo da francesinha pela cena de tudo, hoje em dia, tudo o que... Porque imagina, eu gosto de comer um hambúrguer, meu, eu não sou nenhum ET. Claro, não é? claro. Eu adoro comer uma pizza, eu adoro comer sushi, eu adoro comer batatas fritas com ketchup. Atenção, eu não sou nenhum alien, ok? Tenho uma sorte que eu não ligo muito a doces, mas isso é uma coisa minha. Também ok? eu. Fui incutido desde miúdo, os meus pais também não ligam a Igual, nada. igual. Não me ligo nada. A Bárbara, se pedir uma sobremesa, se eu tirar uma colher, é Tá para provar, feito, está tá feito. feito. Pronto. Agora, eu não sou nenhum alien. A questão é... são tantos anos a comer bem que o meu palato ficou apurado também para isso, eu acho, porque tu educas o teu palato, tu educas-te. não é? Claro, Tu claro, educas-te. claro. Por exemplo, aquilo que eu vejo os miúdos hoje em dia a comerem na escola, para mim é um crime. Isso Nós, devia ser mudado. quando nascemos, estamos zerados. Sim. Em termos de gostos. Exatamente. Em tudo, não é? Estás zerado. E depois, a partir dali, tu começas a trabalhar aquilo que é o teu paladar, aquilo que é o teu gosto, aquilo que é a tua dieta. Eu tenho mães que eu conheço, miúdas, pronto, da nossa idade, que são mães e que já aplicam a cena de não dar açúcar às crianças. Se um miúdo desde pequeno não souber o que é isso de açúcar processado, açúcar gratuito, Sim. isso vai ajudá-la no futuro a também não ter essa vontade. Por exemplo, eu acho que aos dias de hoje não ligo a doces, exatamente porque eu em casa nunca fui incutido a isso. Não que os meus pais não comessem, mas também não ligam. Então acaba por ser uma coisa que não está incutida em mim. Foi não... um pouco como eu. Estás a ver? Não... Acabei por, se calhar, desvalorizar um pouco o doce. Uma sobremesa, não me apetece. Ou, sei lá, um doce qualquer, chocolates e assim, não me apetece. Quando tu perguntaste o que é que eu gostava de comer, eu falei-te logo na carne, porque realmente eu gosto muito de carne, sou muito apreciador de carne. Carnes maturadas, cortes especiais, já comi carne com 100 dias de maturação, 200 dias de maturação. E curtes dessas carnes? Eu vou-te explicar, é ambíguo. Ok. Vamos dizer assim, Sim, não sim. pode dois Eu bicos. também. Para mim, o perfeito é não mais 35 dias. Eu acho que 35 dias para cima já tens que ser mesmo um bom apreciador de carne, ok? Pronto. Gostei de comer mais acima para também sentir a experiência e ter uma opinião própria. Até 90 dias come-se e vai depender do corte e do animal e tudo mais, porque isto não é só linear de ser 90 dias, né? Tu sabes disso. Mas acima disso já não consigo, já Ou é seja, muito forte, já me trabalha muito no estômago, vou estar a tarde toda a arrotar aquilo, então já não vai ser algo que eu estou a comer com muito prazer, estás a ver? Acaba por ser algo que é mais, por exemplo, a carne maturada acima de X dias, como estás a dizer, se calhar os 90 dias até, acaba por ser o quê? Acaba por ser mais uma fatia que devas comer do que propriamente um bife. Ah, sim, okay? pois, sim. Tu comes uma quase fatiazinha degustação, e tipo, pronto, olha, aproveita, está fixe, fica. Mas depois, se começares a comer demasiada carne, aquilo enjoa. É isso. Enjoa, mesmo no termo correto. A carne maturada, o que é que tem? Ela ali nos 30 dias, para mim é aquela que se consegue tirar um sabor. É isso, eu acho que até aos 30 dias é o top. Ali depois Um equilíbrio. ali o equilíbrio. Sim, É o equilíbrio entre o sabor da maturação, se gostarem. Há pessoal que não curte. Claro. Olha, eu honestamente, vou ser muito sincero, se for para comer carne, se for, por exemplo, olha, vamos a um rodízio, vamos fazer uma grelhada em casa, mano, quer comer carne. Está a ver? não digas Olha, isso. nem quero saber de carne maturada. Eu quero a carne que seja saborosa e macia e suculenta. E pronto, acabou. Se é maturada ou não, para mim toca-me o mesmo. Mas isto depois converte muito. O Dry Age, ele foi criado nos Estados Unidos e aquilo foi, ou seja, aquela fotografia da carne seca, ou seja, técnica de maturação, acaba por vender mais do que propriamente o sabor que a carne tem. Está bem? Estou a entender. A maturação, ela foi criada também para conservar um pouco e para amaciar animais velhos.
correto? Porquê? Porque os animais, por exemplo, uma vaca, quanto mais velha ela é, mais dura a carne vai ser, Sim. correto? Um animal jovem é um animal que é tenrinho, um novilho, por exemplo, Sim. só que tem menos sabor, está bem? Um animal tipo um novilho ou uma vitela, ela preza pelo sabor e ela preza pela textura, pela maciez e não tanto pelo sabor. Então a carne mais velha, por exemplo, as carnes de vaca velhas, elas são mais duras. Então o que se faz é um processo de maturação para amaciar a carne, só que depois também concentra muito o sabor. Pois é isso. Porque o sabor da vaca já é Forte. velho. Sim. Uma carne velha já acaba por ser assim. Então o processo de maturação criou-se um bocado por aí. E depois eles, claro, usaram essa técnica para melhorar peças tipo Wagyu, Angus, Black Angus, começaram a melhorar tudo isso. Então pronto, foi um bocado isso. Olha, vamos então ao tartar. Bora. É o seguinte, pronto, Eu não vim só para falar, também vim para comer. para comer. Nós falámos na questão da gordura, e que é o seguinte, para um tartar, se calhar o tartar até é uma boa receita para uma dieta, não é? Porque não tem, quer dizer, a questão da maionese pode ter, ou maionese, Aqui o que vai, se calhar, condicionar mais é os molhos que tu vais misturar a isto. Pronto. Porque por exemplo, eu estou a olhar e nada disto tem peso. Nada disto tem peso. Ou seja, temos aqui vegetais, temos aqui não sei o quê, a carne deve ser uma carne que Eu acho que isto tudo junto está aqui nestas... muito. Não, nem isto tem 50 calorias, está aqui. Provável. Não, quase certeza. Provável, se calhar. Sim, Não tem 50 calorias aqui. Provável. Olha, a carne, para o tartar, normalmente eu gosto de uma carne que seja limpa, que não tenha gorduras. Porquê? Porque gordura cozinhada é uma questão e uma gordura crua, não tem piada nenhuma, não é? Sim. Pronto. Pergunta antes de continuares, que é uma pergunta que fazem muito a mim e eu quero-te fazer a ti como especialista também da parte alimentar. Ok, estou com medo. Melhor corte de carne vaca, relação qualidade-preço. Vou fazer a pergunta de outra forma. Se tu tivesse de escolher um corte de carne para sempre, só podes comer esse corte. Carne de vaca? Sim. Carne de vaca? Qual é que escolhias? Opa, Vazia, a 100, sei lá, entrecotes... É assim, preço, não é? Porque depois... Relação qualidade-preço. Okay, eu diria vazia. Eu diria vazia. Eu também. Eu diria vazia. É o que eu digo sempre. Relação qualidade-preço entre aquilo que se come, o sabor, o que se aproveita, limpa, preço, eu acho que é o melhor. Porque repara, a vazia é o lombo. Ou seja, tu tens no porco, diga-se assim, correto? As pessoas se calhar conseguem interpretar isto desta forma, que é o que se chama lombo na vaca é o lombinho no porco, ok? E o que se chama lombo no porco é a vazia. Estás-me a entender? Sim, estou. Estás-me a entender? Ou seja, o lombo no porco é aquela peça grande que tem uma gordura que é seca. Na vaca porque também nós temos o lombo de vaca. Não, e depois na vazia, na vaca chama-se vazia. É exatamente a mesma peça, correto? Só que no porco chama-se lombo e na vaca chama-se vazia. O lombo de vaca é o lombinho que vem do interior. Ou seja, tens aqui a lombar, não é? Isto é o lombo, sacas daqui, e depois dentro do interior do lombo tens um lombinho que não faz rigorosamente nada. Não, ou seja, não atua como músculo. A vaca não Por isso é que é mais macio, por essa razão. razão. É mais macio. Okay, por isso é que é muito macio. Mas depois não tem muito sabor. Tá bem? É um bom corte, o lombo de vaca, que é o lombinho no porco, para fazer com molho. Por exemplo, bife com molho de pimenta, bife com molho de madeira. Já ver? Incrível, aquilo desfaz. Pronto, exatamente, é top. E tem o sabor do molho, pronto. E tem o sabor do molho, bué da bacana. Yeah. Então, para mim, o bife da vazia, tu perguntaste, é um bife que é relativamente barato. Eu queria saber a tua opinião, porque é aquilo que eu também vendo, aquilo que eu acho. Eu digo sempre, eu acho que vazia a relação qualidade-preço é o melhor. Ou seja, tens ali uma faixa de preço. Não falha, normalmente não falha no sabor. 12, 15 euros, 17 euros, já consegues arranjar um bifinho. Em promoção consegues 11, 12. Pronto, consegues arranjar um bife da vazia tranquilo e é macio. Okay. É fácil de arranjar, porque normalmente é tipo uma picanha, tem aquela gordurinha na ponta. Sai. Isto às vezes nem é muito gordura, é mais nervo. Sim, é tem aqui e então acaba por ser um bife bacana. Pronto, então, olha, vou começar. Queres jogar as mãos à massa, tu? Não, consegues? Dá-lhe. Eu vou tirar aqui esta gordurinha, estes nervos, estás a ver que isto não é bem uma gordura, isto é um nervo que tem aqui. E depois eu dou-te para picar, que eu acho que tu, vamos ver se a carne é macia ou não, porque és um gajo com força, és capaz de picar bem. Olha, é o seguinte... Não ponhas pressão na cozinha, eu mexo-me na cozinha, mas é nos meus cozinhados básicos, não ponhas aqui a fazer... Olha, qual é que é a tua receita favorita do dia-a-dia? O que é que tu costumas comer?
Isso é complicado. Eu costumo perguntar ao pessoal assim, o que é que almoçaste hoje? Mas hoje já almoçámos juntos, portanto, eu sei o que é que almoçámos. Eu vou-te explicar. Eu, primeiro dizer isto, que é aquilo que eu passo às pessoas que eu acompanho, aos meus alunos, é muito aquilo que eu faço. Eu tenho uma máxima que é, eu nunca vou passar aquilo que eu não faço. Certo? Correto. A mesma coisa que no ginásio, eu nunca vou pôr-te numa máquina que eu nunca experimentei. Acho que isso não faz sentido nenhum, não é? Pronto. Isto para chegar aonde? As dietas que eu faço ou indico ou que acho que fazem sentido é aquelas que eu sigo ao longo destes anos. Ok. O que é? Primeiro, está no equilíbrio, que é tentar não repetir muitas vezes a mesma coisa, ou pelo menos ter refeições todas elas diferentes, porque eu próprio também não gosto de saber que vou comer frango ao almoço e ao jantar e ao lanche, isso para mim não funciona, portanto eu tento sempre diversificar as minhas comidas, e então ao almoço opto sempre por um corte magro, frango, atum, peru, camarão, peixes brancos. Peixes brancos vamos de pescada, pode ser lulas, pode ser polvo, pode ser choques, peixe gato, perca do Nilo, portanto, há muita coisa. Peixe branco ou um peixe magro? Opa, pode ser. E robalo e dourada, por exemplo? O robalo e a dourada já são controversos? Fogem, porque se tu puseres um robalo e uma dourada no frigideiro, o que é que acontece? Ele frita. Frita. Depende do robalo e da dourada. Mas sim, vai. Mas 80% das vezes o que compra no supermercado. O que o pessoal tem no supermercado é de viveiro. Tens que olhar para aquilo que normalmente sabes que a malta vai comprar. Isso é de viveiro. Pronto. Tem muita farinha, tem muita gordura. Está bem? Eu ponho-te um robalo ou uma dourada dentro da frigideira sem nada e ele começa a libertar. Fica lá, no final vai ficar lá um rio de gordura. Sim. Mas são gorduras boas ou não? Sim, mas imagina, não vou pôr isso como uma proteína magra. Eu sei. Ou seja, vamos focar naquilo que é... Que é mesmo magro. Pronto, ovos, etc. Depois, à noite, é que gosto de colocar uma proteína híbrida, que é a proteína gorda, que tem proteína e tem gordura boa. Chamamos-lhe a proteína híbrida, nós. Estás a ver? Sim, isto é uma proteína híbrida, tem proteína e gordura. O salmão tem proteína e gordura. A vaca tem proteína e gordura. Tudo gorduras boas. Certo? Tudo gorduras boas. Robalo, a dourada, para mim, encaixam neste grupo de alimentos. Sim. Híbridos. Exato. Proteína e gordura, entendes? Por isso é que eu não os pus à hora do almoço. Mas se quiseres colocar no jantar, podes colocar, não é? Sim. E claro, isto aqui não é um chapa 5. Eu estou a dizer aquilo que começámos aqui nesta sequência, neste pensamento lógico. E agora tu perguntas, mas porquê é que tu fazes... Porque tens de me perguntar, né? Então, mas porquê é que tu fazes isso ao almoço e metes gordo ao jantar? Porquê é que metes gordura ao jantar? Exato. Eu estava nessa questão Pronto, também. porque o ser humano, isto é fisiológico, é humano, tu não sentes que tens muito mais apetite à noite? Não dá-te aqueles cravings de antes de ir para a cama e ir ao frigorífico e comer qualquer coisa? Talvez seja quebra de hidratos, não sei. Não tem a ver com isso. É humano para nós, no momento em que vamos para a cama, que nos sentimos vontade do aconchego, nós queremos nos sentir aconchegados. Então a comida dá esse aconchego, ok? Então é normal que à noite, é aí que 90% das pessoas falham. Eu já trabalho com pessoas há muitos anos, já acompanhei mais de milhares de pessoas e eu sei que entre o jantar e a cama é onde acontece 80% dos problemas. Eu quero que escrevam nos comentários se isto é verdade. Deixem nos comentários se isto é verdade ou não. Que é, entre o jantar e o ir para a cama é aqui que a malta tropeça. Tá? Porque jantaram, muitas das famílias jantam cedo e depois antes de ir para a cama, se tu não fores uma pessoa que te deita cedo, vai haver ali uma altura que vai dar fome. E tu não vais conseguir ir para a cama com fome. Isso eu te garanto. Tu não vais dormir. Tu dormes com fome? Não consigo. Não consegues? Não consigo. Então vais comer o quê? O que aparecer. O que aparecer. Aí está. E o que é que aparece? Estou a perceber. A tosta mista, a bolacha que está na dispensa, o pão com manteiga com fiambre, o rápido, fácil e bom, os iogurtes. Antes fosse só os iogurtes. Pois. Entendes? Então o que é que faz isto? Primeiro, a proteína gorda estar à noite, isto sacia-te muito mais que um bife de frango, porque tem gordura. A gordura sacia muito. Tira muito apetite. Então, para mim, estrategicamente, faz mais sentido pôr uma proteína gorda à noite que me vai saciar mais do que a hora do almoço, que eu não preciso tanto disso. Já comi antes, vou comer à tarde. Portanto, parece a estratégia. Inclusive a portuguesa come-se à noite no almoço. Sim, mas pronto, isso não é um exemplo. Inclusive a portuguesa tem ali a banhazinha. Mas é muito por esta estratégia. A proteína de vaca vai-me aguentar muito mais tempo, vai-me aguentar este apetite mais tempo do que uma proteína magra. Tu sabes perfeitamente que se comes um peixe branquinho, passares 1h30 estás com fome. O peixe não puxa carroça, sempre ouvi dizer. Mas também tem a ver com isso, porque é muito clean, é muita proteína. A proteína sacia, mas a proteína não sacia tanto como uma proteína com gordura. Um bife de vaca é muito sustento. Sim. E também
Eu diria que não há só uma proteína, não é? Atenção com aquilo que eu estou a dizer, porque a gente hoje em dia tem que ter muito cuidado com aquilo que diz e tem que estar sempre a justificar aquilo que diz. Pois, eu percebo. Isto que eu estou a dizer é uma de milhentas hipóteses, este tipo de dieta. Isto que eu falei, não é? Nem toda a gente tem que fazer isto. Claro. Nem com toda a gente eu aplico este princípio. Até porque há pessoas que preferem comer 3 vezes por dia, há pessoas que preferem comer 6. E já muda tudo. Pois. Porque há pessoas que não têm vida para comer 5 vezes. Pois. Como há pessoa... Entendes? Portanto, tudo isso conta. Se eu começo a trabalhar contigo, há uma série de fatores que eu tenho que canalizar. Como é que é a tua vida? Como é a tua vida, primeiro? Quantas Exato. vezes comes normalmente? E o quê? Eu aí já vou perceber as tuas dinâmicas. Tu respondes-me assim no questionário inicial. Eu janto às 8, que é a minha última refeição, e deito-me à 1. Já está mal. Eu já sei que tu ali falhas. É certinho. Como é que tu jantas às 8 e deitas-te à 1 e não comes nada? É mentira. Pois, vai muita hora, vão 5 horas, não é? Portanto, eu há ali perguntas-chave que ao longo deste tempo fui aprimorando essas perguntas, pela experiência, não é? Há perguntas que sem-me aperceber, tu já me respondes e eu já sei as tuas rotinas, meu. Pois, Eu já sei. Uma pessoa que me diz que faz 5 refeições, em que aqui até a última, o jantar é às 8, e lá na pergunta acima diz que o horário de deitar é 1 da manhã, 1h30, eu sei que falha ali. Então, se calhar, estrategicamente nessa pessoa, eu não lhe vou pôr 5, eu vou-lhe pôr 6. Vai haver ali um snack antes de ir para a cama. Para a pessoa saber que ainda há mais uma comida ali. Não vou pôr tanto ao jantar para distribuir pela ceia. Pronto, são estas jogadas que temos de fazer. Claro. Portanto, isto não há... É como a cozinha. As dietas não há uma receita. Há várias receitas para chegar a um produto final. Quantas receitas há de bolo de laranja? Opa, imensas. Não é? Há umas que levam mais manteiga, Percebes? há umas que levam óleo. E não sai um bolo. Sai um bolo. Pronto. E quantas dietas há para atingir, se calhar, um físico como o meu? Há milhentas. Temos que perceber que se encaixa melhor entre aquilo que tu gostas, entre o que é a minha vida, entre a disponibilidade que eu tenho de parar para comer, porque as pessoas hoje em dia às vezes não têm disponibilidade para parar de comer, ou uma pessoa tem 3 minutos para comer. Acho que uma pessoa que tem 3 minutos para comer pode comer um bife com batatas ou arroz. Não dá. Se calhar tem que comer um pão e está tudo bem. O pão não é veneno. Vamos adaptar. Vamos adaptar. É isto é o segredo. É isto que eu tento desconstruir. Epá, eu não sei se esta faca está muito afiada. Estou-te a passar uma que está... Então, mas tu queres que eu pique isto como? Olha, o mais fininho que conseguires. O tártaro é assim. É assim. Estás-me a pôr a parte mais difícil nas mãos, é isso? Não, é a parte mais fácil. O resto já está feito. É a carne, vais... E atenção nesta faca. Esta faca veio diretamente do Japão. Veio diretamente do Japão. Vem mesmo? É verdade. Estou a fazer. É mesmo? Veio do Japão, é feita lá e depois... Pronto, aplica-se. Então, mas tu queres que eu corte isto mesmo quê? Tipo, mesmo fininho? Pronto, a ideia é picar a carne, não é? Portanto, para o pessoal que estiver a fazer esta receita, o tártaro inicialmente é uma receita de adaptações, de restos. De carne, mas tem que ser carnes limpas. Okay. E então, aquilo depois mete-se na trituradora e aquilo sai. Eu nunca piquei uma carne de vaca. Não? Não, porque mas o bife é inteiro. O tártaro só como fora de casa. Exato, pronto. Mas vais picar, é super fácil. Então, mas como é que tu picas? Explica-me. Dás-lhe assim e depois cortas outra vez? Pronto, eu vou-te mostrar. Podes fazer assim, olha. Por exemplo, o bife está um bocadinho grosso, não é? Pronto, neste caso vou fazer o seguinte. Vou-te ajudar aqui. Vou cortar o bife mais fininho. E assim já ficas com metade do trabalho feito. Estás a ver? Pronto, assim já sai um, e se quiseres ainda podes picar outro. Isto é quase um curso de um talho. Pá, a ideia é isto, é picar a carne o mais fininho possível e depois ela fica, pronto, super picada. Também é assim, se ficar muito picada, perdes a textura. Portanto, pronto, agora tens aqui bifes fininhos. Depois vens aqui, cortas em fatias fininhas. E assim, vamos ver? Das fatias fininhas, a gente junta tudo e pica. Achas que pinta? Só isso? É só isto, mais nada. Estás a ver? Depois, se quisermos, ainda dá para passar mais outra vez. Mas isso já é um processo a seguir. Está bem? Está feito. Estás a ver que a carne está bem picada? Pá, o tártaro é assim. O tártaro, pessoal, é carne crua. Portanto, não há... Olha, diz-me uma cena. Tu quando estás em... Portanto, tu já participaste algumas vezes, ou uma vez, no fisiculturismo? Já fiz mais de, sei lá, perto de 20 provas. 20 provas? Yeah. Ok. E quando é que começaste a fazer essas provas assim? Então, a minha primeira prova de culturismo foi em 2015. Ok. Foi a primeira vez que eu competi. Começou como uma experiência que eu depois de fazer a primeira vez disse que nunca mais ia fazer na vida. Porquê? Porque não sabia que era assim tão difícil.
E porque também na altura, em 2015, não se sabia o que se sabe hoje, ok? Então, em 2015 era literalmente batata doce e frango e alface, não havia mais nada. Porquê batata doce? E não Porque arroz? na altura a batata doce era o carboidrato que batia, porque na altura não havia tanto conhecimento ou tanta divulgação ou tanto estudo ou tanta internet, e parece que tem 40 anos, mas isto é verdade, é que em 5 anos, 7 anos evoluiu muito. Ok. Então na altura a dieta fazia-se com frango, batata doce e alface e brócolos. Os brócolos é fixe. Eu não sou apreciador, não sou fã. E faz-me gases. Gases. Estás a ver? E isto estar a falar e estar a cortar... É aquela cena que eu costumo dizer. Cuidado. Pessoal, quando a gente estamos a comunicar, a gravar... Até que eu estou aqui muito concentrado. Atenção! Pronto. E perdi-me. Já sei. Pronto. E eu estive quase 4 meses em preparação a comer arroz, brócolos e frango. Como deves calcular, não é uma experiência muito agradável, não é? Claro. Fui até ao fim. 4 meses. 4 ou 5 meses neste registro, a fazer 2 cardios por dia, mais não sei o quê. Mas isso já é numa fase de cut. Ou seja, Isto é uma fase de cut, sim. Pronto. E o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que eu, era de palavra, disse que fazia e fiz, fui até ao fim, mas acabei a minha primeira prova a dizer nunca mais quero passar por isto. Isto é horrível. Tipo, foi muita privação, afastei-me dos meus amigos, fiquei mesmo cego por aquilo, é demais, estás a ver? Era muito. Mas depois foi também numa altura de transição da minha vida, que foi também tinha que decidir o que eu queria fazer da minha vida. E foi nessa altura que eu também disse, porquê que eu não vou para o desporto? Eu gosto de ginásio, gosto disto... Que idade é que tinhas, desculpa? Portanto, isto ainda era júnior, estamos a falar com 20 anos... Não, eu estou a mentir, porque eu quando competi a primeira vez, eu já estava na faculdade. Estava a tirar o meu curso na Faculdade de Desporto e Educação Física. Portanto, isto um ano antes, quando eu comecei a ter o bichinho de querer experimentar competir, foi na altura que eu decidi, porquê que eu não vou para tirar desporto? Porquê que eu não vou para ginásio? Entendes? E foi, a minha primeira competição foi no primeiro ano da faculdade também. Pronto, eu disse que fazia, fui até ao fim e lá fui eu. Depois, no meio do curso, comecei a perceber, depois comecei a investigar, falava com pessoas e tudo mais e percebi que fazer dieta e treinar era muito mais que isso. Havia muita coisa mais por trás. Fazer dieta não era só comer arroz e frango, treinar não era só empurrar peso. E comecei a aprofundar, também como fui conhecendo outras pessoas. Também a internet na altura começou a bombar mais, começou a ver mais estas coisas dos influencers fitness e não sei o quê. E pronto, e aí fui. E depois comecei a ganhar o bichinho, comecei a fazer por mim, comecei-me a preparar sozinho, a fazer as coisas à minha maneira, um bocadinho também tentativa e erro, conhecer o meu corpo, saber ver como é que ele reagia, e foi assim. Eu comecei assim. Com 20 anos? Eu tenho, vou fazer 32 este ano. A primeira vez que competi foi em 2015, sim, devia ter 20. Eu acho que foi 21 porque eu a primeira vez que competi ainda competi em júniores e eu acho que o último ano de júniores é com 21 anos. Mas achas que na altura competiste, parece que o fisiculturismo era um bocado cego, há 10 anos atrás, não se ouvia falar muito disto? Nada, zero. Eu entrei, eu apanhei a transição, ok? Eu apanhei a fase em que o culturismo era mal visto, era um desporto de... faz o que o Zé do balneário te diz para fazeres, não havia propriamente uma base de nada científica, não havia estudos, não havia nada, era tudo muito underground. O culturismo, como sabes, infelizmente, está e sempre esteve associado à toma de substâncias. O gajo que competia culturismo era o Gerdade, que se injetava e era só por causa disso que ele conseguia ter aquele corpo. Também está muito associado a isso. E eu diria que também há, ainda hoje, o estigma que o fisiculturista tem um QI mais baixo. Pronto, mais isso. Que foi uma das coisas que me fez lutar ao longo destes anos, que é tentar mostrar que não somos todos assim. Eu acho que esse QI baixo existe em todo lado, tanto no gajo que é advogado, que também conseguiu tirar o curso porque era bom a decorar, como eu tive pessoas no meu curso que tiraram 20 em tudo e hoje em dia não exercem profissão porque são bons tiraram 20 porque só são bons a decorar a matéria. Exatamente. Aplicar é zero. Claro. Ok? Portanto, e no culturismo é igual, mas eu entendo isso. O culturista está sempre associado ao grunho, ao burro, que anda de cavas das flores, com o carro rebaixado, com o som alto. Pá, sabes que é isto? Sabes que é isto? Eu sei, não tenho problemas nenhum de dizer isso. E eu também tento desmistificar um bocadinho isso com a minha pessoa. Claro. Tanto que lá, quando eu fui trabalhar para o Blackout, deram-nos alcunhas a todos nós. Nós temos uns quadros lá no Blackout, que é os nossos perfis das pessoas que trabalham lá no ginásio. Em que aparece a nossa fotografia, temos a nossa frase e temos a nossa alcunha.
E qual é que é a tua frase e a tua alcunha? A minha frase, isso agora lixaste-me que eu não me lembro. Já foi feita há 4 anos, eu não me lembro. Mas a minha altura é... Como é que é a minha alcunha, Bárbara? É o Beto XL. O Beto XL. O Beto XL. O Beto XL. XL porque era grande. Porque normalmente as pessoas quando falam comigo, ou estão comigo dizem, pá, tu não tens nada a ver com o protótipo do que é o culturista. Claro. É porque para mim o culturismo é só uma coisa que eu faço fora da minha vida. Eu vou ali, compito e saio. Eu não gosto do... Pá, mas gostas de competir? Adoro competir, adoro a essência do bodybuilding, a que era, não a que é hoje em dia. Eu acho que isso também é um outro bom tema para a gente convidar outro dia. Porque isto mudou muito. O culturismo já não é o que era antigamente, ok? E isso também foi uma das coisas que me fez afastar. Por isso que eu já não compito há algum tempo. Está a ser justo? Não tem a ver com justiça, tem a ver com a essência, tem a ver com as pessoas que o praticam, tem a ver com as pessoas que passam a palavra disso. É uma coisa que agora a começar a aparecer uma data de cozinheiros que seguem uma linha que tu não te revês, entendes? Hoje em dia toda a gente é expert, hoje em dia qualquer miúdo de 16 anos que subiu ao palco, que nem shape tem para ir para a praia, já dá opiniões na internet. Hoje em dia tens que andar-te desviado de todos os tripés no ginásio e ainda ficam chateados contigo se tu passares à frente porque toda a gente faz vídeos, toda a gente tem influência de fitness. Hoje em dia todos falam mal uns dos outros na internet. Eu sou do tempo, e mais uma vez digo, quando eu digo isto, eu sou do tempo, parece que tenho 40 anos. Mas há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, em que a equipa de Portugal ia junto a competir lá fora. Como se fosse tipo uma cena de Jogos Olímpicos. O Pipo juntava-se. Nós juntávamos-nos, entendes? Há pouco tempo estive a ver fotografias disso e hoje em dia não existe isso. Cada um por si, todos falam mal na internet, hoje uso-te e abuso-te enquanto te dá e depois adeus. Entendes? E eu esse tipo de coisa não me identifico. E sentes que, por exemplo, ou seja, efetivamente, o fisiculturismo e a competição, nesta área em específico, o pessoal usa esteroides, não é? Sim. De forma geral, a maior parte... Não tem como seres competitivo se não o fizeres, ponto final. Ou seja, não dá para competir, um gajo que seja natural não consegue competir contra um gajo que não seja natural. Não concordo. Não? Não posso dizer isso porque estou a ser injusto. Mas achas que tem mesmo... É mais difícil, mas a verdade é que hoje em dia há atletas naturais, que eu sei que são naturais, porque também há muitos atletas que são naturais que não são. Fake natty. Mas há de facto pessoas que são naturais, que têm físicos extraordinários, e tu se calhar não acreditas neles, e vou-te dizer estou a dar o exemplo de um culturista ou de um jardado, tu não vais acreditar nele porque tu jardas-te anos e não consegues ter metade do físico dele que é natural. Então custa muito aceitar que o gajo que está ao teu lado nunca tomou nada e é melhor que tu. Ou seja, eu diria... A verdade é que há malta que é abençoada geneticamente e sobre isso tem muito trabalho, porque o natural sabe que pode falhar muito menos com o harmonizado, e isto tem que ser dito. Sim. Tem que ser dito. Pode falhar muito menos, porque o que ele come, o que ele falha... vai afetar muito mais. E não tem aquela ajudinha, não tem aquele suporte. Porque repara, o esteroide não te vai fazer o campeão, entendes? O trabalho tem que estar lá, tem que ser feito. Claro, atenção. Agora, ou seja, tomar o esteroide... Não é isso que te vai... Porque senão é assim, o que tomava mais ganhava. Pronto. Era uma questão de ter mais dinheiro, era uma questão de gastar mais em produto de qualidade, ganhava. Era uma questão de dose. Não é uma questão de dose. É uma questão do uso, e depois do saber usar. Também. E a questão é essa mesma, é que nem é pela questão da quantidade que se usa, porque é completamente contraditório. O atleta que tem mais potencial é aquele que tem mais resultado usando menos. Dá para entender isto? Ou queres que desconstrua isto? Eu vou-te explicar. Vou-te dar o teu exemplo e o meu exemplo. Tu agora começavas no culturismo e começavas a tomar isto. Vamos ilustrar. O que tu tomavas, a quantidade era esta. E tu com esta quantidade tens muito melhor resultado que eu, que tomo isto tudo. Tu tens muito mais potencial que eu. Porque tu com menos estás a evoluir mais. Então tu vais ter muito mais armas para usar. Quando isto deixar de fazer efeito, tu ainda tens isto, tens muito mais caminho. Se eu ainda não estou perto sequer de ti e já uso isto, vai chegar uma altura que eu também não vou conseguir pôr muito mais. Não cabe mais. Claro. Há um limite também. Há um limite. Ora, diz-me uma coisa, por exemplo, isso é medido... O pessoal que usa tem que fazer exames, tem que estar com isso controlado, porque isso parece que não, mas isso vai mexer com o teu organismo, vai mexer com tudo que tu tens. E há muitas coisas que te podem matar. E há muitas coisas que podem matar, não é? Então convém estar
controlado. Controlado, sim. O pessoal que... E, por exemplo, os exames que se fazem em termos de testosterona, os fisiculturistas podem chegar até que níveis, mais ou menos? Ou seja, qual é a média? Não há limite, não há propriamente um limite. Há gajos extraterrestres, tu vais a ver testosterona, tem tipo 12 mil de testosterona, 13 mil de testosterona, mas isso não é normal acontecer, entendes? Mas, agora, não é só pelo que tu tomas, é também pela capacidade que o teu corpo tem de receber essas substâncias e de aguentá-las, os chamados receptores. Há muita gente que toma e tu não vês que desenvolve. Como é que isso é possível? O corpo não agarra aquilo, tipo, não recebe aquilo. Estás a ver? Uma coisa é tu agora puseres gasolina de avião no teu carro. Não é porque tu pões gasolina de avião no teu carro que ele vai andar mais rápido. Claro. Até vai parar, ele não vai aguentar, aquilo não está preparado para levar gasolina de avião. Claro. Não é? Portanto, aqui a comparação é exatamente a mesma. Mas normalmente, um atleta de culturismo, sei lá, se é normal teres entre 600 a 800 de testosterona, ele tem 2.000, 2.500, 3.000. Ok. Estás a ver? Pronto, para dar-te assim uma comparação de números. Ter até 700, normal? Ok. O normal. Sim, tem a ver com medidas. Tem a ver com medidas. Sim, eu estou minimamente ligado com aquilo que é o que estás a falar. Mas atenção, volto a dizer, não é só esse marcador que te vai definir se estás a ter resultados ou não, ok? Claro. Mas tem testosterona bué alta e não acontece nada por causa disso. Repara, eu, por exemplo, eu faço um check-up e peço, olha, meça-me a minha testosterona e está nesses valores de 700, 800, top. Houve um ano que teve a 900. Top. Aqui, agora já desceu. Mas que idade é que tens? Tenho 26. Estás no auge, estás no pico. Pois. Até aos 30 é o pico. Pois, Normalmente dos 30 é sempre a descer depois. 30 normalmente, isto, volto a dizer, isto são números standard, não é? Mas normalmente até aos 30, os 30 é tipo o pico do homem. É tipo o nosso pináculo, vamos dizer assim. Depois a partir dos 30, não é expectável que deixa, mas normalmente vai descendo a partir daí. Tendencialmente vai descendo a partir daí. Vamos dizer que normalmente é tipo a meia vida, é os 30 anos. Depois a partir daí é rezar. Mas sim, curiosamente... Portanto, aproveita os teus 900. Mas isso é muito bom. Sim, repara, não é bom que começou-me a crescer muito pelos nas costas, mas... É assim, é a vida. Há sempre o outro lado. Não é? Eu não tinha um único pelo, não tinha barba, e a primeira vez que tomei, apareceu-me esta barba. Eu não tinha um pelo na cara. Achas? Estou-te a dizer? A sério? Durante. E pá, por acaso eu sou uma pessoa, e falo isso abertamente, sabes que em Portugal fala-se muito pouco nesta parte da... É engraçado, estamos na cozinha e estamos a falar de esteroides anabolizantes, mas... Estás no sítio certo. Se estou à vontade para isso, está tudo ok. Estamos no sítio certo. Atenção que isto não é o meu público, não é o teu, tenho que perceber se estás à vontade com isso ou não. Claro, estás no sítio certo. Mas acho interessante porque são temas diferentes, se calhar, dos habituais que se tratam aqui, e pode ser interessante para desmistificar, ou pelo menos para tentar normalizar um bocadinho isto, não é? E entretanto ia começar aqui um tema que me esqueci, era sobre o quê? Já perdi-me com isto, esta introdução. Estávamos a falar sobre a questão, eu usei, e depois começou-te a crescer a barba, e estavas a falar sobre... Agora breakei, espera aí, que eu fiz isto para falar do quê? Que eu não tenho... que em Portugal... Eu muitas vezes não falo mais tranquilamente sobre isto, primeiro porque eu não tenho problemas nenhum em falar, o corpo é meu, eu sou maior de idade, o problema é meu, eu estou ciente do que pode acontecer, do que não pode acontecer, dos riscos, não devo nada a ninguém, não pedi nada a ninguém, está tudo ok. Só qual é que é o problema? Existe um grande problema em Portugal, não vou dizer que é em Portugal, pronto, eu vou dizer que é em Portugal porque é a realidade que eu conheço, mas por exemplo isto no Brasil não acontece, que são aqui os nossos irmãos do lado, que é, há muita confusão entre informar e incentivar, e eu às vezes tenho medo de estar a falar e as pessoas estarem a olhar para aquilo como um incentivo, não tem nada a ver com isso, ok? Agora, às vezes gostava de falar um bocadinho mais... numa de experiência própria, os prós e os contras, porque eu sei que a malta gosta de saber essas coisas, não tem mal nenhum. Claro, ou seja, só é uma que coisa... há malta sempre que interpreta isto de outra forma, estás a ver? Repara, então evito. É um upgrade ao teu corpo, diria-se assim. Sim, mas repara, eu também ao mesmo tempo digo que é um upgrade ao corpo, mas pode ser um upgrade que também traz outras coisas más, não é? Como tudo na vida. É isso. Tudo o que é demais e tudo o que é sem consciência, sem informação. Eu, aos dias de hoje, já não ligo e já não faço o que fazia há 5 ou 6 anos atrás. Porque também, tu começas a crescer, tens outras prioridades de vida, não ligas às coisas como ligavas. Se calhar o culturismo, para mim, em termos de competição, não sei se volto a competir, mas neste momento não é algo que me estimule como me estimulava. E está tudo certo. Mas eu sei que posso pagar uma fatura daquilo que já andei a fazer. Isto é uma roleta russa. Pronto, ok. Agora eu pergunto também assim, mas repara a pessoa que está do outro lado neste momento já a julgar-me,
eu faço melhor ou pior que tu que estás desse lado a beber uma cerveja e fumar um cigarro. Podemos equiparar aqui quem é que está pior um com o outro? Claro. O risco é o mesmo. Há mais mortes por tabaco e álcool do que por esteroides anabolizantes. Claro. Portanto, se formos a ver, tu estás em mais risco que eu. E repara numa coisa, a grande diferença entre tu que usas e controlas Pronto, o teu corpo, vais medindo, vais fazendo análise. Eu não faço análise. uso desmedido, atenção, Claro. uso controlado, com um propósito. Claro, e isso depois acaba por saberes e teres o conhecimento. Há uma grande ferramenta que diferencia tudo isso, que é o conhecimento. Não é? Ou seja, tu tens o conhecimento sobre aquilo que estás a usar. E as outras pessoas, se calhar, estão a usar o álcool e não sabem bem o que é que está a acontecer ao corpo. Eu só condeno quem começa a usar, e está tudo bem com isso. Eu volto a dizer, cada pessoa é livre de fazer o que quiser, meu. Tu és maior e vacinado, se estás a fazer... Eu só peço sempre duas coisas. Primeiro, ter noção do que se está a fazer, ter consciência do risco que isso pode acarretar. Conhecimento. Se estás consciente, tudo ok. Epá, e só não façam aquilo que o vosso amigo do balneário vos diz para fazer. Claro. Que muitas vezes vos dá sem sequer com o rótulo. Pois. Meu, tu vais comprar uma mostarda que está no supermercado que não tem o rótulo. Pois. Já ficas assim um bocado de caraças, será que é verdadeira? E é uma cena que tu estás a meter para dentro. Entendes? Então já ficas na dúvida. E então eu vejo isto cada vez a ser mais recorrente. Há 10 anos atrás, teres acesso a isto, falares com alguém, isto era tabu, não existia. Não, era muito difícil chegar a conseguires ter. Era muito difícil teres o respeito por o gajo que já lá está há muito tempo e que te vai ensinar ou que te vai dar a mão. Hoje em dia não. Hoje em dia, se chegares ao balneário de um ginásio e irritas, quem é que tem alguma coisa para mim? Parecem 5 gajos para te vender. E hoje em dia nem precisas de falar. Eles já vêm ter contigo a dizer que aquilo vai mudar a tua vida. Vai ser incrível. A sério? Aconteceu-te? Aconteceu-me. Aconteceu-te? Eu trabalho no ginásio, isto é diário. A sério? Sim. Mas calma. Há gajos que mesmo contigo? Mas, não, eles olham para ti? Não, comigo não. Eu vejo pessoas que fazem esse tipo de abordagens. Vês. Há malta que... para fazer... Porque também é isto... Há negócio por trás disto, não é? Isto é um negócio. Claro. Isto é um mercado negro. Sim. É suposto vender-se. Sim. Há muita gente que ganha dinheiro com isto e vai fazer de tudo para te fazer comprar. E queres que consumas. Isto é uma droga, meu. Sim. Temos que ser frios. Isto é uma droga. Pronto, já é uma droga. É uma droga. Tudo que muda o teu corpo acaba por ser uma droga, não é? Ser vendido na farmácia com prescrição médica é uma droga. Pois, exato. E tu tens prescrição médica? Não, tudo aquilo que se toma não existe prescrição, até porque assim, hoje em dia, tudo o que há ou que normalmente se usa, só existem 2 produtos na farmácia, que é a testosterona, vamos dizer assim. Tudo o que são derivados são coisas que não se vendem em farmácia, se fazem-se em laboratório, ou são coisas que foram produzidas para tratar uma doença. E então tudo é feito em coisas underground, vamos dizer assim. Junções, mix e não sei o quê. Pronto, isto é este mundo obscuro, que é um mundo que não é tão bonito, que eu não tenho problemas em falar, que eu também volto a dizer, acho importante às vezes também conhecer-se o outro lado, não fazer disto também um bicho de 7 cabeças. Não, repara, é informação, ou seja, vamos falar sobre isto de uma forma real, para que as pessoas um dia, caso sejam abordadas, elas já tenham conhecimento. Eu não tenho problemas em falar, sou muito frio a falar dos temas, sou muito cru, porque tem que ser assim, não há aqui floreado nisto. Claro. O bodybuilding tem uma parte muito negra, muito feia, mas ao mesmo tempo também defendo o bodybuilding como fazem também a coisa muito feia. Eu acho que é pela questão da administração. Se o esteroide anabolizante não fosse administrado com uma seringa, não era tão como um bicho tão grande. Porquê? Porque é que nós associamos à seringa? Droga. Sim, estou a perceber. Se fosse administrado como um comprimido, estava tudo bem. Porquê é que um cigarro não é tão condenável como um gajo que se está a injetar? Porque é uma coisa normalizada, fumar é normal. Então tem a ver com isto, tem a ver com a normalização. Só isso. Sim, também percebo, exato. Percebes isso? Ou seja, faz sentido isto que eu estou a dizer? Sim, faz sentido, claro. Ou seja, é bonito. O ato de espetares uma agulha é uma cena bonita. Não é? É horrível. É horrível. Agora é assim, eu agora espetar-te aqui uma injeção de testosterona e pôr-te um cigarro na boca. O cigarro mata-te mais rápido que isto. Isto de testosterona nunca te vai matar. Claro. Não te mata. Claro que não. Entendes? Portanto, se formos a analisar, eu mandar-te o cigarro para a boca, estou a fazer-te pior do que isto. Nenhum dos dois é bom, atenção, não estou a dizer que façam isto em vez de fumar. Sim, não compreendam mal. Não. Eu estou aqui a ilustrar a coisa para tentar desmistificar isto. O que nós estamos a tentar é o ato. É muito visual. É muito visual. Portanto, é exatamente isso que acaba por ou seja, afetar um bocado a visão do pessoal. E torna a coisa muito negra, muito pesada. E por isso é que depois é os drogados, é a jarda e não sei o quê, entende? Sim, e eu compreendo isso, aceito perfeitamente. E também é por causa dessas coisas também que
Eu adoro o culturismo, mas é a essência do culturismo. O treinar, o aprimorar o físico, o desafio de tentar ser sempre melhor. Isso é o que eu gosto, entendes? Até porque os fisiculturistas têm um mindset resiliente. É isso. Pois, para mim é o desporto mais difícil do mundo. Não é por ser o meu. Sim, não, mas eu sei perfeitamente. 24/7. Porque Não existe pausa. Não há Tu falhas um bocadinho, vai ter repercussão no teu resultado, entendes? No ténis há podes ir jantar fora, no futebol há momentos de lazer, não é que no culturismo não haja, mas tipo, tens de comer naquela hora, não podes beber álcool, não podes não sei o quê, tens de tomar o comprimido àquele X tempo. Olha, é muito consistente. Eu acho que uma das coisas que se calhar diferencia o culturismo, o fisiculturismo para os outros desportos é que aquilo afeta-te psicologicamente. Okay? É a privação do alimento. Ou seja, aquilo mexe com a tua personalidade. Estás a ver? Ou seja, sem dúvida. Eu acho que é isso que diferencia ser tão difícil dos outros desportos que são. Porque os outros estão tranquilos. Estás a ver? Daquilo que tu consomes da internet e daquilo que tu já percebi que também és apreciador deste tema, por isso também estamos a falar sobre isso. Tu achas que a malta que compete e está associada àquela malta mais explosiva e que se passa da cabeça e mais agressiva, achas que tem a ver com os anabolizantes? Achas que tem relação com isso e só com isso ou com outra coisa qualquer? Estás-me a perguntar se o pessoal que eu vejo que é mais explosivo... Sabes que está associado o culturista ou o matelão, que é o gajo que está perto da discoteca normalmente, que é o gajo agressivo, é o gajo que vai-se passar a qualquer momento. Sim. Porquê que isto acontece? Qual é a tua opinião? Primeiro, se é normal isto acontecer e porquê que achas que essas pessoas ficam assim? Porque 90% das pessoas que nos estão a ver neste momento estão a dizer porque tomam jarda. Não. Eu acho que não é por causa disso. Eu acho que é por causa de uma questão, eu acho que é pela questão da confiança que o teu corpo gera em ti, não? Não. Das piores coisas que podes fazer a ti e ao teu corpo é privar-te de alimento. Okay. Nós somos animais, Nós somos animais. Nós quando temos fome viramos o demónio. Agora imagina tu teres fome e saber que não podes comer. Eu já trabalhei em restauração. Um dos piores coisas é tu receberes um cliente que está com fome. Ele vai-te tratar abaixo de cão e vai querer a comida e vai ter pressa. Nós, quando estamos com fome, viramos animais irracionais. Somos impertinentes, irracionais quase. Pronto. Agora imagina o ser humano ou um atleta estar neste registro constante. Sempre que come, nunca fica saciado. Está sempre com fome. Okay. Associa isto à privação de sono, porque tu não consegues dormir. Estás cansado, estás estressado, estás ansioso. Okay. É o cocktail. Dormir e fome é quase uma tortura. Quanto menos... Ou seja... quanto menos dormes, mais próximo estás da loucura. Pronto. Agora associa isso à fome. Pois, não dá. E a stress. Não dá. E a cansaço físico. E a ansiedade. Com uma pitada de testosterona a mais. Pois. Que é só isso que a testosterona vai fazer, é uma pitada. Porque uma pessoa agressiva, porque toma coisas, a essência está lá dentro. Claro. O que causa mesmo as pessoas serem mais, os atletas terem mais um bocadinho mais vulneráveis e terem um pavio mais curto tem a ver com isto. Okay. Por isso é que é interessante eu estar a falar disto, porque estamos a falar de comida. Sim. Daí a comida ser tão importante no ser humano. Muda-te completamente. A comida é o diferenciador. Por isso é que esta pergunta fazem muito. O que é mais importante, a treino ou a dieta? São os dois, mas para mim, 60% alimentação, 40% treino. Okay. Se tivéssemos só estes dois, porque existe mais fatias do bolo, não é? Descanso, essas coisas todas. Mas tendo treino e alimentação, para mim a alimentação é 60%. Isto mexe contigo, ok? Agora imagina um atleta que está privado de alimento e descansa pouco. Esquece. E então é normal ele ficar mais tenso, mais agressivo. Não tem a ver com esteroides anabolizantes, meu. Sim, não associem sempre a isso. Sim, não, repara. Isso... Eu vim aqui dar para também estou a aproveitar aqui este canal para desmistificar um pouco isto, entendes? Porque eu também tenho um papel... Não estou só aqui só para falar das coisas más, também estou aqui para defender um bocadinho a modalidade, entendes? E as pessoas que a praticam. Lembra-te sempre, isto, quando tu estás a falar sobre um tema que tu usas, ou que tu fazes, ou que tu dominas, tu tens sempre um papel pedagógico perante aquilo que tu estás a dizer. Que é isso que eu quero sempre. Exatamente. Portanto, eu não estou aqui só para falar bem ou para falar mal, estou aqui para mostrar vários pontos de vista e a minha experiência. É importante sempre tu conseguires falar abertamente sobre esses temas para que o pessoal que pensa sobre isto fica a saber a realidade e a verdade. Ou pelo menos que eu possa passar outra linha de pensamento. Vai dar agora, a malta já pode tipo, explorar um bocadinho mais esta linha, tipo, matutar sobre isto, maturar esta ideia. Se calhar. Se calhar. Alimento, descanso, já percebi porque é que eles também às vezes parece que são chalupas. Não é desculpa. Claro.
É um preço que tu pagas. Mas eu já passei por isso várias vezes e sei, tipo, teres fome e estás cansado, esquece. E é complicado. Tu viras um animal irracional. Eu percebo, é Viras complicado. animal irracional. É. Por isso é que é um desporto tão intenso e tão forte, sabes? E é isso também é fixe, este desafio. Isto é um desafio. Sabes o que é tu teres fome e simplesmente não comeres porque tu não queres? Claro. Agora vem a parte em que tu vais picar isto de outra forma que eu não vou conseguir porque vou cortar um dedo. A mim parece-me que está ok, mas se quisermos passar assim mais umas facadas assim a meio, acho que também é perfeitamente ok. Mas eu passo aqui. Ok, então vou-te dar aqui, enquanto eu vou fazendo isto, eu vou-te dar aqui outra cena que eu acho que é muito mais fácil do que isto. Porque assim também vamos falando e vais aprendendo a fazer, não é? Agora vai-me ali um coelho. Agora vais ter que abrir um coelho. Curtes de coelho? Gosto. Carne de caça, gosto. Opa, coelho é uma carne limpa, não é? Não é carne de caça, coelho, não vamos a considerar, mas tipo, tudo o que é carne, eu só não gosto mesmo, bacalhau, lulas e choques. Ok, vou meter isto aqui que é para a gente termos um bocadinho mais espaço. Não, de resto, tudo o que é língua de vaca, adoro, que é uma cena bem estranha para a malta. Por acaso fiz um vídeo agora, tá, e língua de vaca, porque também a minha mãe sempre fez em casa, habituei-me a comer isso. Ok. Por exemplo, se eu desse à Bárbara uma língua de vaca e lhe dissesse que era língua de vaca, ela jamais comeria. Mas se eu lhe der uma língua de vaca fatiada e dizer que é carne assada, ela vai adorar, eu sei. Pois. É cena visual. Não, ela se calhar se provasse língua de vaca, olha, isto é um bife wagyu vindo do Japão. Tu provavas aquilo que eles faziam, sim, porque a língua de vaca estufada bem feitinha, aquilo é incrível. Aquilo é top. Não esquece. Nem há cá. Olha, vamos fazer aqui o molho para o tartar, está bem? Vou colocar aqui a cena. Para o molho, vamos começar por colocar um bocadinho de mostarda, está bem? Esta mostarda, isto é assim, eu pessoalmente gosto desta. Estás a gostar disto? Isso eu conheço, é a Power. Conheço. É mostarda Dijon, exato. Vamos usar só um bocadinho. Eu até como daquela que tem as bolinhas, que é as sementes. Sim, tem as sementes, também é bacana. Mas é mais adocicada essa. E ela também é dessa marca, acho eu, mas desta, vem com as bolinhas. É um bocadinho mais adocicada, mas não deixa de ser muito boa. Ok, vamos aqui depois meter também uma gema de ovo. Tá bem? A gema de ovo dá aquela gordura e dá cremosidade ao nosso molho. Depois um fiozinho de azeite, só para fazermos tipo assim quase uma espécie de maionese. Mas isto vai ser... Nós vamos adicionar o azeite e isso aos poucos e vamos batendo sempre para emulsionar. Para criar um... Pois, porque maionese é mostarda, ovo... É exatamente sal, a mesma cena que está aqui. E óleo, não? Ou é azeite? É o óleo. É o óleo. Podes usar óleo e podes usar azeite. O azeite dá-te um sabor um bocadinho mais potente, porque é mais forte em termos de sabor. Mas se usares, por exemplo, um azeite... Olha, eu costumo, por acaso, já falei nisso nos vídeos, que é... O pessoal muitas vezes fala nos vídeos que a maionese de azeite é muito mais forte, quase que picante. Pessoal, há uma diferença que é... Se vocês usarem um azeite muito bom, né, aquele azeite extra virgem, que é mais saboroso, sentes mais o paladar do azeite, a maionese vai-se refletir também nisso. Mas se usares um azeite virgem, que seja barato, sim, azeite mais barato, sim, pronto, mais básico, mais tipo, que não tenha tanto sabor, ele não é tão forte na maionese. Okay. Ou seja, acabas por ter uma maionese menos soft. Exato, mais soft. Depois, umas gotinhas de molho tabasco, ok? Um picantezinho, mas isto não vai quase afetar em nada. E temos um bocadinho de molho inglês. És fã de picante? Se não tiver picante não me faz falta, mas gosto de picante. Eu por acaso sou muito ameriquinhas com picante. Sentes picante não... Não, imagina, se tiver um bocadinho de picante vai, mas sou muito sensível ao picante, é uma cena que eu nunca consegui. A sério? Tanto que eu já fiz várias brincadeiras e desafios de picante, porque eu passo mesmo mal. É? Meu. Ok. Mas não vais... Não, eu sei que o tabasco também não é assim tão intenso. O tabasco é mais o aroma, o sabor do tabasco. O tabasco como é feito com especiarias e tal, e fermentação. Sei, agora é que me lembrei de perguntar, porque de facto o picante é uma cena que, não sei, eu também sei que isso deve estimular o palato por causa disso do picante, vais ganhando essa tolerância, não é? É isso. Vamos mexer tudo muito bem, batendo aí a cena. Pronto, olha, voltando àquele tema então, quer dizer que tu achas que existe muito... Eu vou adicionando, em pouco e vais mexendo. Também é importante falarmos sobre isso abertamente aqui, para que o pessoal comece a entender que de facto não existe... Pronto, existe um lado escuro, mas também existe um lado... Claro que sim, existe... É isto, é falar sem tabus, dizer as coisas como elas são, que é mesmo assim. Isto também não é nenhum bicho de 7 cabeças, até porque não estamos a cometer nenhum crime, praticamente, né?
Mas é o que é, não é? É o que é. Há sempre, em tudo na vida, normalmente há sempre os dois lados. É medir. E as pessoas têm que ter noção se querem ir por esse caminho ou não. Agora, repara numa coisa. Qual foi a parte que tu achaste mais difícil? Ou qual foi a competição que tu achaste... Já desististe de alguma? Nunca desisti de nenhuma. Ok. E vou responder já a tua pergunta atrás. Qual foi a mais difícil? Qual foi... A mais difícil foi também a que eu, se calhar, é a medalha que para mim tem mais significado. Ok. Porque foi a que eu tive mais... Foi a única que eu tive para desistir. Portanto, foi a mais difícil. Pois. Nunca desisti. Ok. E foi a única que eu tive para desistir. Ok. E ao mesmo tempo foi uma das melhores provas que eu ganhei. Ok. É uma das medalhas mais fortes, vamos dizer assim, que eu tenho. Ok. Que foi a primeira vez que tu não estás dentro disto que é IFBB, PFBB, não estás. Não, pronto, interessa. Ok. Termos técnicos assim mais avançados, Pronto. Quando nós tínhamos uma federação cá em Portugal, ok, como se fosse a Federação de Futebol. Ok. Que era Tínhamos uma federação amadora cá. E tivemos um representante cá em Portugal que trouxe a federação profissional, em que Portugal era um dos pontos de paragem. Há várias provas pelo mundo, Portugal não estava no mapa, porque nunca ninguém tinha feito por isso, e ele disse, não, vamos trazer a IFBB-NPC, que é a federação profissional, a que te dá acesso ao Mr. Olímpia, onde toda a gente quer ir, sim. Aquela em que tu não te esqueças disso, depois tenho outra questão para te fazer, está bem? Okay. Continua. Pronto. E pela primeira vez em Portugal, em 2017, epá, não sei se foi em 17, epá, foi há uns anos atrás. Pela primeira vez vem para cá. Ok. Isto é infinito ou está fixe? Está top? Está fixe. Portanto, tenho aqui uma camisa. Já está o pampo no Já está, olha aí. Já está o pampo no braço. Caraças! O que é que eu ia dizer? Que não era mentira. E em 2017, quando veio para cá, desafiam-me, pá, o Chico, tens potencial e não sei o quê, vais àquela prova, vemos gajos de todo o mundo. Nunca tínhamos tido cá atletas vindos de fora. Portanto, tu competias sempre com quem já sabia. Ou vinha o Paulo, ou vinha a Bárbara, tu já sabias quem vinha, portanto... Sério? E eu disse, pá, será que não é do Mr. Olímpia, eu estou a competir em amador. Ok. Também tinha o profissional. Porque, imagina, o nosso desporto tens amador e profissional. Tens a segunda liga e tens o Benfica, o Sporting, tens a primeira liga, certo? Tu, para ir jogar à primeira liga, tens que passar pela segunda. Eu não sou profissional, nunca consegui ser profissional, ok? A Bárbara, por exemplo, ficou profissional, ganhou uma prova específica e ganhou o cartão profissional. Já competiu em Pro, ela. Eu nunca, eu só competi em amador. Já fui várias vezes à final, ou a gente chama-lhe o overall, ao final, mas vai sempre à barra, sempre. Nunca ganhei ao ganho. Mas tens de ficar em primeiro lugar? Pronto, como é que funciona, antes de irmos aí? Tu competes em amador, existem provas, só algumas provas é que te dão acesso a esse cartão profissional, que são provas internacionais, ok? Que em Portugal não haviam essa tal prova que houve aqui a primeira vez. Como é que tu ganhas o cartão? Men's Physique é a minha categoria, ok? Nós competimos em Men's Physique por alturas, não é por peso. Até 1,60m, até 1,75m, até 1,80m, que é para os gajos que aparecem ali estarem todos mais ou menos no padrão. Vai ser um vencedor da minha categoria A, até 1,75m, que sou eu. Depois há de 1,75m para 1,80m, que és tu, ganhas tu, sais tu, vencedor. E há de ser o do 1,90m e o de 2 metros para cima. Às vezes há 3 finalistas, há 4 finalistas, vai depender do número de categorias que se abriram. Do número de atletas que haviam. Vamos imaginar que só havíamos nós os dois. Pronto, eu ganhei a minha altura, tu ganhaste a tua. Vamos defrontar o overall. O campeão dos campeões. No mesmo dia? No mesmo dia. Na mesma prova? Vamos os dois. Eu sou o campeão da minha altura, eu já sou campeão nacional da minha altura. E tu também já podes pôr no Instagram que és campeão nacional da tua altura. A malta gosta muito. Pronto, e nós agora vamos defrontar o overall. Quem ganhar daqui ganha o cartão profissional. Não é em todas as provas, isto são provas específicas, ok? Pronto. Se ganhaste tu, ficas profissional. A partir de agora, tu tens o cartão. Tu agora já podes competir nos profissionais. E é nos profissionais que tu vais competir e, das duas uma, vais ao Mr. Olímpia ou por pontos, ou há provas espalhadas pela Europa e pelos Estados Unidos, em que se tu ganhares aquela prova específica e ficares em primeiro, tens acesso direto. É assim que funciona. Quantos fisiculturistas é que concorrem, por exemplo, na categoria Men's Physique, no Mr. Olímpia? São 100. Muitos. Isto tem vindo a crescer muito. Não chega. Eu não quero estar enganado, mas tipo à volta de 40.
40 manos. 40, são bem. Porque isto ao longo do tempo tem evoluído muito. Isto também é uma indústria, é um negócio. Claro. Não é? Então cada vez há mais provas com mais acesso ao Mr. Olímpico, então também é inevitável que haja mais atletas com acesso lá. E até lhes interessa, visto nessa ótica que tu falaste que isto é um negócio, até lhes interessa o quê? Esta questão das redes sociais. Pronto, okay. Exatamente. Pronto, então nesse ano vem a primeira prova do circuito profissional, não é? Vem a prova onde tu podes competir em Portugal, não tens que ir lá fora para tentar no amador seres profissional. Ok. Que eu nunca tinha feito uma prova, já tinha feito uma prova fora de Portugal, tinha ido a Budapeste ao Mr. Universo, mas que não era por esta federação, ela pela UABA, que é outra federação que não dá acesso ao Mr. Olímpia, é outra federação, ok? Pronto. Então ia ser a minha primeira prova a sério, tipo, naquela categoria. E eu tinha dito, vão aparecer gajos gigantes, vão aparecer gajos mesmo extraterrestres, eu não vou lá fazer nada. Né? Uma coisa é estar-me a comparar com os portugueses, eu conheço o padrão, eu conheço quem compete comigo. Outra coisa é verem gajos com mais 30 kg que tu, não é? Tipo, é uma cena absurda, uma cena... são monstros, não é? Monstros, é. E tu consomes na internet, sabes quem é os que andam aí, depois na internet toda a gente parece ainda por cima mais espetacular ainda, não é? Pronto. O que é que acontece? Tu chegas ali às últimas 3, 4 semanas, tu pões tudo em causa, não é? Tu achas sempre que estás uma merda, tu achas sempre que estás horrível, os outros estão todos incríveis, porque tu começas a não ter a visão crítica sobre ti, não é? Ou te vês sempre igual, ou tens que seguir o preparador. Se o preparador te manda fazer, se isto está bem, tu vais. Mas tu vês-te sempre mal, ok? E lembro-me que 2 semanas antes da prova aqui houve em Espanha, e eu lembro-me de estar a ver o live em Espanha e olhar para aquela que supostamente vai ser a minha categoria aqui. E é expectável que muitos atletas sejam ali no Men's Physique até 1,75 m, seja aqueles que depois, os que não vão ganhar ali, vão vir para Portugal tentar também. E eu olhei para aqueles gajos e disse assim, impossível ganhar estes gajos. Estes gajos são incríveis, tipo, é uma maturidade, um tamanho, é uma cena fora do normal. Eu disse, não, nunca vou ganhar estes gajos. Se eu não vou lá fazer nada, eu vou passar uma vergonha, eu não vou. E a Bárbara falou, este tempo todo a competir e não sei o quê, a preparar-te, este esforço todo, faltam 2 semanas e agora não vais. E eu disse, não vou lá fazer nada e não sei o quê, grande vergonha, vou ser humilhado. Eu disse, não, vais, nem que seja para ver quão longe tu estás, comparar-te aos melhores. Então lá pus o chip na minha cabeça, tive ali 2 dias mesmo down, tipo, mesmo triste, assim, tipo, não tinha coragem de ir, era por orgulho, sabes, tipo, vou lá fazer má figura. Mas depois disse na minha cabeça e disse, não vou que se lixe. Eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor, é o que eu tenho para apresentar, não falhou nada, também não me posso cobrar em nada, eu dei o que eu tinha, tipo, não é por nada. Olha, fui lá, ganhei a minha categoria, fui o primeiro campeão na altura da português, lá fora, uma prova internacional em Portugal. Fui ao overall, mas depois não ganhou, lembro que era um mexicano, um pequenino. Mas foi tipo uma prova que para mim teve muito significado por causa de ser a primeira vez em Portugal a IFBB NPC, por ter quis desistir, portanto é uma medalha que tipo, tem um peso, sabes? Tem um peso e é uma medalha que tipo, ganhares uma prova daquelas naquela altura era muito difícil. E motivou-te, não é? Motivou-me, dá-te aquela confiança, e se fosse, se calhar estou à altura destes gajos. Estás a ver? Então motivou-me. E também eu acho que foi a partir daí que eu também tive o boom, não foi só por estar nas redes sociais, nessa altura não havia tantos atletas como há hoje em dia. Isto parece que foi há muito tempo, não foi há assim tanto tempo, mas como eu expliquei, isto tem avançado muito rápido. Cada ano que passa são mais pessoas. Hoje em dia o culturismo é muito divulgado. Na altura não. Então qualquer português que se destacasse um bocadinho era uma referência. Então eu acho que acabei também por ser sempre uma referência no culturismo porque me destaquei, porque também não havia muita gente. Claro. Não estou a desmerecer a minha qualidade, porque eu também, desta parte, sei que tinha qualidade para estar ali. E sempre tive um físico que tinha alguma qualidade. Sei que nunca vou ser o Mr. Olímpia, também não quero ser, ok? Para mim o culturismo e competir, para mim o único achievement que eu tenho é só tipo pôr um certo e dizer que ganhei o cartão Pro, porque eu sei que a partir desse dia não vou fazer mais nada com aquilo, porque eu depois vou competir no Pro e coitadinho, eles põem-me debaixo de um braço. Para mim é o achievement daquela conquista, sabes? Aquele check, daquele quadro, tipo, ok, esta conquista foi feita. Mas é só isso, não tenho aquela fome como a malta que tem, que vende o carro, vende a casa, vende a namorada para ir a Las Vegas competir. Não é a minha cena, não é a minha cena. Pois. Até porque se calhar, se fosse mais a tua cena, se calhar já tinha sido, não? Já tinha investido, eu nunca investia 100% nisso. Eu vejo os fisiculturistas que são, por exemplo, campeões do Mr. Olímpia, eles são o quê? 28, 29, 30? Alguns sim, mas já tivemos aí malta mais velha, até porque normalmente tu vês que os Open, que é os maiores de todos, que não há tem limite, 40,
E esses já são mais velhos normalmente, Sim, porque é uma razão. categoria que exige mais maturação, não é? Exige mais tempo. É um uso maior durante um maior, tempo. Mas aqueles gajos já nasceram com aquela predisposição. É? É o que eu te digo. Ronnie Coleman é uma referência, não é? Tu sabes quem é o Ronnie Coleman? Sei, Sabes quem sei. estamos a falar? Sei, claro. Tu agora dizes assim para ti, vou pôr o meu filho, desde pequeno, a seguir as pisadas do Ronnie Coleman. Pois. E vai tomar tudo e treinar aquilo que o Ronnie Coleman tomava. O teu filho nunca vai ser o Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman nasceu com aquela predisposição genética. A genética é a base de tudo. E essa é uma coisa que tu não podes contrariar, é a tua genética. Ok. Tu queres ter os abdominais iguais aos do Chico. Tu não vais ter os abdominais iguais aos meus. Tu vais ter os teus abdominais. Exato. Ou seja, Isso não até é porque isso é uma coisa... O desenho é meu. os abdominais do Ronnie Coleman, por exemplo, nem eram grande coisa. Não, e o que ele tinha no meio era uma diástase. Era uma separação entre os abdominais, Exato. que chama-se uma diástase. Mas nem é muito bonito. Para quem não sabe o que aquilo é uma diástase, parece uma separação incrível, parece uma profundidade gigante. Eu também tenho uma pequena diástase também. Ok. Mas, isso depois é gosto, sabes? Isso É? isso é gosto, Ok, é gosto, ok. é gosto, é gosto. Isso é muito discutível. Ih, pá, estava com uma pergunta mesmo fixe, mano. Puta, Era essa da competição, da primeira vez que eu tinha competido. Não era quando estavas a falar sobre das isso. federações. Não, eu não cheguei a falar sobre ela. Então assim vou fazer esta pergunta, é mesmo boa da fixe pergunta, depois passou-me. Pronto, ok. Vai vir, ela vai chegar. Ela vai vir. Olha, vamos então continuar aqui com a nossa cena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar já aqui a carne no molho e depois vamos ajustando, adicionando os elementos conforme o nosso gosto. Já sei. É isto. Ok, sabes o que é que eu vejo que nos fisiculturistas dessa geração, tipo 2000, 98, 2002, 2004, Ronnie Coleman, nessa altura, Jay Cutler, não é? Sim, exatamente. Pronto. Fizeste trabalho de casa. Não, eu já consumo este conteúdo há algum tempo. O que é que eu vejo, estava-te a dizer, o que é que eu vejo nesses fisiculturistas, que é, eu sinto que eles eram muito melhores do que hoje. Não são? Sem dúvida. Não são? Sim. Não eram? É pá, fogo. E Eu agora- olho para eles e pronto, digo assim. E agora digo-te assim, hoje em dia há mais ciência, há mais conhecimento, há mais estrutura, Isso. há mais apoios e pergunto-te a ti, porquê é que achas que é assim? É que eles eram, na fotografia, eram imensamente maiores. Estamos a falar de tudo. Às vezes não eram só maiores, tu se calhar Maiores, não tens um tamanho- olho tão analista, parece que são maiores. Chama-se Maiores, maturidade. musculatura. Muscular. É? Aquela qualidade, aquele aspecto empedrado. Yeah. É isso, é isso. Era isso. Em bolas. Sim, A bola, bola. pedra. yeah. Parece que eles não estão a fazer força e já estão. Yeah, exato. Yeah. Era, eu acho Eu tenho a minha teoria. eu Não estou a dizer que é a certa, mas tenho a minha. ok, ou seja, não há uma razão por isso, porque eu não faço ideia. É como é assim, isso é um tema que é discutido há muito tempo por muita malta do fitness, não é? Há muita malta que tem as suas teorias. Eu tenho uma, quer dizer, todas têm, nenhuma é descabida. Depois tu vais, ok. nenhuma é descabida. A minha teoria é esta, para tu Ok. entenderes. Qual é a minha teoria? Ok. Se nessa altura não havia massagistas, não havia massoterapeutas, não havia tanta ciência como há hoje, não havia tantos recuperadores como há hoje, não havia tantas máquinas como há hoje, como é que eles parece que eram melhores? Eu acho que é exatamente por isso. Parece não, havia eram, maior, não eram. Eram? Maior qualidade. Exatamente por isso, não havia tanto mimimi como há hoje em dia. Achas? Acho, tenho a certeza. Então eu vejo isso na sociedade. Hoje em dia, se tu não disser, se um aluno teu do acompanhamento online dizer que é comer choca-pique e se tu não lhe puseres, ele já sai, vai embora. Hoje em dia as pessoas são muito, por tudo e por nada desistem. São muito nhenhenhenhé. Mas E antigamente não. Antigamente era trabalho duro, treino, dieta, não havia molho gero, não havia iogurtes de proteína, não havia nada disso. Pois não. E hoje em dia toda a gente faz dietas assim. Mas- Isso conta. Ok. Isso conta. Mas repara numa coisa, nós estamos a falar que, pelo que me estás a dizer, tu estás quase a comparar as pessoas normais, não é? Com os fisiculturistas daquela altura, mas os fisiculturistas de hoje em dia, achas que também cometem esse erro? Sim. Também acabam por facilitar? Sim, sem dúvida. Deviam Sem comer dúvida. mais. Não é comer mais. Não, é comer mais, é tipo... Deviam ser mais regrados. Ok. Falham muito na dieta, treinar fofo. Ok. Tu vês aqueles gajos a treinar, aquilo era barras do chão, aquilo era a máquina até dobrava. Aquilo partias Sim, tu ou sim. partia a máquina. Claro. Se esse é Faziam- o mindset que eu gosto, não é. Mas era o que eles faziam e resultava. Sim. Hoje em dia é assim, e a execução assado, e Ok. tem que ser técnica de treino, e não sei o quê. E eu acho que há muita coisa.
As redes sociais trouxeram coisas muito boas, mas trouxeram coisas muito más. Porque... E então eu acho que há muita invenção de coisas que já estão inventadas e eu sigo uma máxima em tudo na minha vida que é make it simple. Ok. O básico sempre funcionou, meu, não inventem. Entende? Agora, eu sei que é mais difícil comer frango e arroz do que comer frango com arroz panado na air fryer, com ketchup zero e Coca-Cola zero de Lima. Ok. Só que isso tudo junto, estamos a falar de competição, estamos a falar de uma pessoa normal. Sim, estamos a falar de competição. Isso tem um impacto muito grande no físico, meu. Ok. Para um atleta desse gabarito, desse nível. Ok. É uma cheat meal por semana, porque o ok. preparador manda, porque o preparador também sabe se o atleta não tiver isso, vai desistir a meio ou vai ter um craving e vai falhar. Bem, antigamente aqueles gajos estavam 6 meses a comer aquilo. Roda no ar. Treinar, dormir às 8 da noite, acordar às 5:30 da manhã, fazer cardio nas escadas 1 hora. Quantos gajos fazem isso hoje em dia? Achas, maluco? Então isso para mim é o diferenciador. A dureza. A dureza. Era curto e grosso, era hardcore, hard work. Ok. Eu só vejo essa razão, não vejo outra. Se temos hoje mais ciência, se temos hoje mais investigação, se temos hoje mais biomecânica, se temos hoje mais tudo, como é que é possível? É verdade. Eu acho que a palavra é fofo, é tudo muito mais fofo. É isso. Eu pensava até de uma questão que era, antigamente eles usavam mais... tanto que o que se tem vindo a perceber e que quando eles falam, claro, do que eles falam, o que eles fazem, vai uma grande diferença. Claro. Mas aquilo que analisamos é que antigamente se fazia 1/3 do que se faz hoje. Ainda vais mais me ajudar. Também a verdade é que na altura não havia tanto, mas o que havia era tipo top. Hoje em dia há muita coisa, metade do que anda no mercado é martelado. Ok. Pronto, e depois é outros temas. Estás a ver? E então também se inventa muito. É muitos cocktails disto e daquilo. Na altura, até porque na altura, mesmo que eles pusessem muito, só havia 3 ou 4 coisas, também não havia muita coisa. Ok. Mais me ajudas. Então eu acho que é isso. Acho que hoje há tanta oferta, tanta coisa, seja de alimento, de treino e de recursos ergogénicos, que depois a malta tenta ir sempre pelos caminhos mais fáceis e usar tudo misturado e não sei o quê. Sim. Tu não vês isso dos atletas antigamente andarem a beber Coca-Cola ao almoço e ao jantar e comer pão ao pequeno almoço. Não estou a dizer que isso é errado, não me compreendam mal. Estamos a falar de atletas, de competição, estamos a falar de lifestyle. Claro. As pessoas confundem tudo. Pessoal, podem comer pão. Podem beber Coca-Cola. Eu faço isso todos os dias. Claro. Eu não digo comer pão, adoro pão e adoro Coca-Cola. Estamos a falar de atletas, de competição. Sim. Tu reparas, tu vês que existe ali uma diferença de qualidade. Existe. Eu até me parecem mais pequenos. Não é tamanho. Não é tamanho. O que te parece fazer mais pequeno é a qualidade. Mas não achas que eles são mais pequenos? Pequenos, estás a falar de corpo ou de altura? Não, altura. Parece que são mais pequenos. Sim, entendo. Sim, porque o Ronnie Coleman era alto, o G. Cutler era alto, esse gajo, o Nazar era muito alto, eles eram todos mais altos, sim. 1,90? Mas era tudo muito americanado também, eram todos quase americanos. Olha, diz-me, achas que esses gajos, achas que se cresce com tomar esteroides? Com altura? Não mexe com a estrutura óssea, não é? Não. Ok. É porque também cresce a estrutura muscular. Mexe com a estrutura óssea no sentido de pode promover outras coisas, mas crescimento de osso não. Ok. Promove qualidade, promove dureza, promove resistência. E também muda um bocado as feições da cara. Muda, porque assim, se estás a tomar algo que te vai fazer crescer, aquilo vai crescer tudo. Claro. Normalmente só cresce tudo menos o que interessa. Entendes? Portanto, cresce tudo menos o que realmente podia crescer e interessava. Então, basicamente é isto. E notas muito o queixo, o desenvolvimento do queixo, isso tem a ver com a questão, hormonas que se toma, hormônio do crescimento, essas coisas todas. Okay. Tudo desenvolve, não é? O teu corpo tem um código, é como se tivesse um chip lá dentro que só vai até ali. Se tu estás a pôr outro chip para ele ir para lá, há coisas que tu não vais controlar. Pois, claro. O teu coração vai crescer também, pode crescer. Tudo o que é muscular cresce. Tudo cresce. Tudo o que é muscular. Cresce, sim. O coração, o pulmão, o fígado. Não vou dizer tudo o que é muscular, porque como te expliquei, nem tudo cresce. Nem tudo. Mas sim, os órgãos. Também, ou não? Os órgãos, não cresce. Não cresce? Não. Mas eles dizem que, pelo menos nos vídeos que eu costumo ver, dizem que sim, ficas... Não, calma. Existe uma diferença entre o órgão crescer e teres vontade de... Isso é diferente, caraças. Aumenta-te o líbido, sim. Ok. Aumentar o líbido é dar-te a vontade de... Sim, mas Agora, hoje acordares com mais 20 centímetros não vai acontecer. Esquece isso. Mas eu tinha essa ideia... Eu tinha essa ideia que aquilo... Pelo contrário, é tudo mirra.
Mas eu tinha Não, sido... imagina isto, agora vou ter que dizer, vou ter que desmistificar Calma. isso, que isto é outra coisa que há este melhor. mito, que é Ok. que o esteroide, porque há muita coisa, aquela coisa de vais tomar esteroide e vais ficar com a pilinha pequena, não há muito isto. Eu pensava que era o contrário, tomavas esteroides e ficavas com o pau grande. Não. Eu vou tentar dizer pilinha e ele ficar com o pau grande. Podes dizer, tá? Não, eu vou-te explicar. O órgão genital não vai crescer, ok? Vai ficar tudo igual. Ok. A única coisa que vai mudar é mais ou menos a aptidão sexual, seja performance, seja vontade. Pode diminuir ou pode aumentar? Sim. Ou seja, tem os dois lados. Pode acontecer ficar sem vontade. Ok. Tens de pensar assim uma coisa, a tua próstata produz... Vamos falar isto assim no modo mais... Para umas crianças que estão ali. Sim. Isto é mais complexo. Sim. A tua próstata produz... É o que faz produzir a testosterona, teres líbido. E nos testículos também, não é? Sim, exatamente. Mas pronto. Pronto, tu tens testosterona no teu corpo, vamos pelo outro caminho, tu tens testosterona no teu corpo, ele produz. De forma natural. De forma natural. Tu começas a pôr de forma exógena, de fora para dentro. Assim, de forma... O que é que o teu corpo diz assim? Espera lá, este gajo está a mandar de fora, eu não preciso produzir, vai ser a mais. Parou. E para. Tu pões de fora. Vai uma altura que vais parar de pôr. Claro. Não é? E que vai acontecer uma de duas coisas. A tua próstata, o teu pâncreas, uma série de coisas, vai dizer assim, ele parou, vamos voltar. E volta. Ok, que é o DT... Não, isso é TRT. Sim, isso é outra coisa, esquece isso. Okay. E ele volta, ok? E pode acontecer ele, tipo, adormecer para sempre e nunca mais voltar. Ok. E aí vem os problemas de tal coisa, que é a tal coisa que as pessoas associam, que acham, vais tomar esteroides, vais ficar com a pilinha pequena. Não é pilinha pequena. Quando se falava disso dos esteroides é ficar sem vontade, sem aptidão sexual. Ok. Ela continua lá, está tudo, o que tinhas ficou lá, Ok. mas não mexe. Pronto, é isso. Ou então acontece o oposto, porque estás a pôr muito, se a tua testosterona, imagina, tu estás nas tuas juventude, se tens entre 700 e 900, de repente tens 3000, imagina. Pois, eu percebo. Entendes? Pois eu percebo. Pronto, é isso. Mas era essa a cena, porque pelo menos na internet não o que vai se diz, crescer, não vai que era tipo, ficavas com o pau grande, só Não. que os testículos é que diminuíam. Ficar grande é de teres uma ereção, mas ele não vai ficar maior. Portanto, estamos a falar de carne e estamos a falar de pila, mas é um bocado É estranho. carne. Está um bocado estranho. Mas não, mas aí está, mas por exemplo, os testículos diminuem. Sim, porque para a testosterona. Para de produzir. Para de produzir. Até porque os testículos têm muita testosterona lá dentro, não é? Pronto, e depois aquilo fica tipo assim. Pronto, mas estão lá. Não, estão lá. Olha, eu já coloquei os pickles, vou colocar um bocadinho Entretanto, mais. passamos para pickles. Mas olha, vamos colocar os pickles, vamos continuar a conversa. E vais também colocar um bocadinho dessas coisinhas que estão aí. Vamos metendo aos poucos para tentar... Mas queres pôr... Podes meter metade disso e depois a gente já prova, já vê se precisa de mais um bocadinho. Ok. Mas, eu parece... pronto, eu não sou menino de muito estar dentro dessa matéria, tu estás muito mais dentro do que eu. Mas há esse estigma na internet, sabes disso? Que o material fica grande, os tomates diminuem, mas depois... Sim, mas isso é porque são várias interpretações de quem está a Sim. falar de uma coisa que Pronto, não sabe. até Leu aqui, ouviu ali, leu acolá, ouviu Não, aquilo. e se calhar até de certa forma pode agir de maneira diferente em cada corpo, correto? Há uns que dá mais, outros que dá menos, outros como que... há malta que toma um comprimidozinho, porque há esteroides orais, não é? Ok. Há malta que toma. O oral normalmente tem muito menos repercussão. Tem menos repercussão no sentido em que de ganhos. Sim. Mas é muito mais tóxico do que o injetável. Porque Vai para o estômago, para os intestinos. tens de tomar um protetor de estômago e tal. Pronto. O que é que acontece? Há malta que toma um oralzinho e tem os colaterais todos. Tudo. Aparece-lhes coisas nas mamas, aparece acne, aparece não sei o que na voz, libido baixa, tudo. E há malta que está uma vida inteira a carregar-se até ao osso, não se precaver com nada e não tem nada. É genética, não é? Genética. É genética. O melhor atleta não é o que põe mais, é o que aguenta mais tempo. Aguenta mais tempo. E é aquele que absorve mais, não é? Pronto, é o que aguenta mais tempo. É só isso. Okay. Há malta que com isto, isso é a mesma coisa que tipo, sei lá, há malta mais sensível que outras paixões, como a malta que come tudo, vai para a Índia e se for preciso estar lá e lamber o chão e não acontece nada, e há gajos que chegam à Índia e ainda nem comeram, já têm uma bactéria. Pois. Sei lá, isto é assim, é uma roleta russa. Por isso é que ser atleta de culturismo no nível máximo, tu quase que foste abençoado para aquilo. Há muitos cenas que têm que estar alinhadas. Pois, há muita... Não é só quereres. Não é só querer. Pessoal,
Não é só querer. Não é só querer. Até porque o querer não chega, tens de fazer muita coisa. Pois, claro. O pessoal pensa que é, e tal, tomaste esteroides, não sei o quê, já consegues, não sei o quê. Pessoal, é assim. Não. Ajuda. Ajuda, claro que sim, mas não vai ser... Vais ter que fazer dieta e vais ter que ir treinar, se não tiveres essa vontade, podes tomar o que tu quiseres. E, por exemplo, aquilo, à medida que tu tomas, tu vais aumentando a dose ou vais, podes jogar... o objetivo pum. é não aumentares. Se estiver a dar resultado, a equipa ganha no mês. Ok. Para que é que tu vais estar a saturar mais o teu corpo? Para que é que tu vais estar a gastar dinheiro? Para que é que tu vais estar a picar mais? Que é chato. Sim. Se não precisas. Guarda as armas para quando elas serem necessárias. Tu não tomas um Mendoron todos os dias porque pode-te aparecer uma dor de cabeça, pois não? Claro. Sim. Se tu tomares todos os dias um Mendoron porque pode doer a dor de cabeça, no dia que te der a dor de cabeça, o que é que tu vais tomar? Pois não vais tomar nada porque já está... E se tomares não vai acontecer nada, porque já estás habituado àquele anticorpo, já não vai fazer nada. Claro. Portanto, o princípio é o mesmo. Sim, o princípio é tipo... Se estás a crescer... ter resultado usando o mínimo possível e guardando espaço para quando existe esse platô, vamos dizer assim, ires incrementando. Porque o que acontece? O nosso corpo é uma máquina incrível. A beleza também disto é um bocadinho essa, é a transformação diária do corpo. Tu consegues atingir uma fase em ti em que um golo de água, uma pitada de sal, uma refeição livre, do dia para a noite, o teu corpo muda, meu. Isto é incrível. Tens que estar nesse estado... relógio suíço, tudo alinhadinho, os santos e a lua. Mas isso é o bonito disto. Claro. O que eu mais gosto da preparação é isso. É sentir, tu sentes o teu corpo a mudar. A sério? Sentes. Sabes o que é tipo eu estar privado de sal durante uma semana e o meu corpo está num estado tão sedento que eu a seguir agora fazia esta refeição aqui, comia 2 colheres disto com sal, meu, até me saltam veias da testa, meu. Sério? É momentâneo. E nesse meu eu sou uma pessoa muito vascularizada. São cenas assim, meu. Ok. Tipo, A pele a ficar presa ao músculo, a ficar mais solta, e isso é o bonito disto. Ok. Vou só aqui buscar um bocadinho de água. Queres água? Sim, arranja-me. Isto é uma arte, não é? É uma arte. Claro, aquilo... É uma coisa que diz assim, aquela mulher horrível, toda musculada, eu jamais andaria com ela. Tu gostas disto? Eu digo assim, eu como espectador, e porque sei o trabalho que está ali investido, e sei que aquela mulher... Porque o que eu vou dizer é um bocado duro, mas aquela mulher disse para ela que ia deixar de ser mulher para estar assim, eu isso valorizo, tipo, isso, como observador gosto de ver. Era uma pessoa que não queria casar, ou ia à praia, pá, não é a minha cena. Pois. Mas tipo, é arte. Claro. Aquela mulher para estar assim teve que abdicar de muita coisa. Ora bem. É isso, é esse lado que tem... Pá, mas efetivamente as mulheres, principalmente as mulheres, os homens ficam... mais homens, ficam mais... Os falam para e ficam fácil. A sério? Perdem. A mulher é mais coisa porque assim, nós estamos a pôr coisas que a maior parte delas o nosso corpo já produz, não é? Claro, então só estás a turbinar. Claro. A mulher não é suposto ter testosterona no corpo. Ela também produz, mas é para ter ali um equilíbrio. Não há essa hormona. Então se ela não tem uma hormona para não ter barba, para não ter maçã de Adão, para não ter pénis, não sei o quê, vai começar a ter essas coisas todas. Ia bem, pénis. Também. Sabias que o clitóris é um mini pénis? Sim, voltamos outra vez à conversa dos genitais. Não, aqui, o formato que está por trás é... Aquilo desenvolve-se. Aquilo desenvolve-se, ok. Yeah. Ora, prova aí, ver o que é que tu achas. Eu acho que está fixe, mas talvez possamos adicionar. Esta é a minha, esta é a tua. Eu talvez tenha metido um bocadinho de pickles a mais, mas vais provar e já me dizes. Se falta sal. Sal? Também acho que falta um bocadinho de sal. Atenção que eu também gosto de sal. Ok. Meti um bocadinho mais. Eu acho que meti um pouco molho inglês. Vamos meter aqui, pronto. Acho que está. Vamos mexer tudo muito bem outra vez. E posso meter mais um bocadinho de gordura? Um fio de azeite. Que eu acho que falta essa alma. Mas sim, é isso. Ou seja, uma mulher, como estamos a falar sobre há bocado, uma mulher que seja musculada, seja fisiculturista, estamos a falar, não é uma mulher fitness, não é? É uma mulher a um nível competitivo. Elas mudam muito. Claro. Até fica... É um preço que se paga, mas assim, é o que tu gostas de fazer, é o que é que vamos fazer, não é? Também tens muito menos, não é? Agora há que ter consciência de que há muita coisa que se vai perder, não é? Tipo, claro. Aquilo ali dentro deixa de funcionar como uma mulher, não é? Pois. Aquilo deixa de funcionar como seria suposto. Será que uma mulher daquelas um dia vai conseguir engravidar? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas é assim, quem embarcou naquela viagem sabia para onde é que ia, não é? Sim, elas... A pessoa sabia para onde é que ia.
bocadinho disto. Não, elas claramente que a esse nível elas já sabem perfeitamente, principalmente as mulheres que não têm essa necessidade de crescer. Por isso é que eu digo, eu aprecio pelo trabalho que está ali, pelo investimento que está ali e tudo mais. Mas não é a minha cena, não é? Claro. Mas até eu às vezes quando vejo essas provas, quando temos aqui, quando temos a categoria de culturismo feminino, que não é uma categoria muito normal de termos em todas as provas, porque não tem assim tantos participantes como o resto, aí até me arrepio de olhar para aquilo, tipo, aquilo é absurdo. Esquece, uma mulher conseguir chegar naquele nível é preciso ali muito trabalhinho. Não, e elas não têm a genética do homem. Claro, elas não foram talhadas para ter aquele físico. Coisas que tu, por exemplo, quando estás em preparação, não podes de maneira nenhuma tocar. Tudo o que não tiver no plano. Essa pergunta é fácil e difícil. É tudo o que não tiver no plano. Ok. Em preparação... Quem é que faz o plano do fisiculturista de alimentação? É o preparador, normalmente. É o preparador? Faz tudo. Sim. O preparador normalmente faz tudo. Hoje em dia já tens preparadores que trabalham, ou mesmo como pessoas que só... Há atletas hoje em dia que já têm uma pessoa para tudo. Ok. O preparador está em conexão com o nutricionista, depois tem o gajo também que só faz o treino, ele só está a querer conjugar aquilo tudo, temos aí altos níveis, não é? Mas por norma o preparador é a pessoa que faz tudo, quer dizer, aquilo é uma orquestra, não é? O treino, a dieta, tudo é uma orquestra, portanto tem que ser ali um maestro só, não pode ser vários. E antigamente não havia nada disso, estás-me tu a dizer que se calhar o Ronnie Coleman não tinha preparador? Não, eles tinham. Tinham? Tinham, claro que sim. Tinham gajos que ainda hoje são idolatrados e alguns deles ainda exercem, sim. Ok, não sabia por acaso, vamos ter aqui o pão. Não, nenhum desses gajos fazia isso sozinho. Nós não podemos comparar um físico de hoje em dia, de um atleta de hoje em dia, de um Philite, com um Schwarzenegger. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra, são outras épocas, não é? Não podemos comparar a condução do Senna com as do Hamilton, não é? Sim, claro. As máquinas são diferentes. As pistas, as rodas, tudo é uma coisa do caraças, não é? A tecnologia. Claro. Mas acho que a maior parte das pessoas, se fizéssemos agora aqui uma enquete, um questionário, uma cena na rua, eu não sei se as pessoas não diziam que o pai da musculação é o Arnold Schwarzenegger, meu. É aquela pessoa, aquele ícone, é aqueles mesmo, aquela cena, o Arnold. Eu acho que é o Arnold. Vamos lá ver. Metade das pessoas que vais perguntar, se calhar nem sabem quem é o Ronnie Coleman. Eu também sei que me dizer isso. Mas o Arnold, sabem. Eu também sei que vais dizer isso. Porque o Arnold... Mas mesmo, eu estou a dizer, perguntares mesmo a pessoas só do ramo. Só falas com culturistas. Eu acho que não. O pai da musculação é o Arnold. A sério? Ponham aí nos comentários quem é o pai da musculação. Faz um corte. Quem é o pai da musculação? Eu acho que é o Arnold. É? Mas, pronto, ok. Mas são corpos diferentes, é o que estás a dizer. Um tem mais o peito maior, seja, o Arnold... Eu acho que é pelo percurso do Arnold, foi pelo que ele conquistou, de onde é que veio, de não saber falar inglês, de depois de ter adaptado, depois daí ter conseguido quebrar essa barreira do sotaque e feito filmes, dos filmes passou para governador. Toda essa história acho que impacta o nome Arnold, sabes? Estou a perceber. Então tudo isso faz dele um ícone, alguma coisa... Tu já viste o documentário dele? No Netflix? Sim. Já. Top. Já há algum tempo, alguns anos se calhar, mas não... Portanto, tudo isso impacta e acaba por agregar. Há muitas pessoas que gostavam de ser o Arnold, tipo, não ser o Arnold, mas tipo, ter este achievement de vida, tipo, conseguiu superar-se, estás a ver, se o de casa, muito novo e não sei o quê, fez 30 por uma linha. Ele, na história dele, ele já fazia fisiculturismo no país dele sem competir, não é? Áustria, ou seja, ele já fazia um ginásio de uma forma muito... Sim, mas tipo, ele meteu nos as costas e foi, contra tudo e contra todos, estás a ver essa cena. E as pessoas gostam muito dessas histórias assim, tipo, sim, e tal, acaba por ser uma história de motivação. Arriscou tudo, e morrer. Acaba por ser uma depois pronto, foi um gajo muito icónico em muitos filmes também e tudo mais, e eu acho conta. Que criou-se essa personalidade, não é? Criou-se essa personalidade com ele e o pessoal gosta muito dele também pela forma como ele fez os filmes de grande sucesso. Temos muitas frases dele e tudo mais, portanto... Ele supostamente ele diz que conseguia ganhar mais anos. Acho que ele ganhou 7 vezes. O Ronnie Coleman 9, 8. Olha, isso agora não catar porque depois vou dar aqui um tiro nos pés. Mas uma merda assim. Essa parte não tive uma cena assim. Quem ganhou mais foi o Ronnie Coleman, isso tenho a certeza. O Arnold, ele diz que podia ter ganho mais, mas
quis deixar essa vida porque quis desafiar-se. Há muitos que dizem isso. Pois, Há muitos que dizem isso. quis desafiar-se, mas eu acho que vinha aí um concorrente, se calhar. Há muitos que dizem isso. Estou só ali a testar umas tostinhas de pão para a gente comer com coisa. Devia ter metido mais cedo, mas depois acabei por esquecer. Mas entretanto, podemos ir empratando isso. O que é que dizes? Olha, para empratar é muito básico, mas eu queria saber a tua opinião perante... Vou dar mais uma colher. Também. Prova aí. Ver como é que isso está. Já mexemos depois de meter o sal? Já. Acho que sim. Prova aí como é que isso está. Melhor. Está bom? Então pronto. Vamos empratar. Metemos aqui num pratinho destes, com ar, para ficar bonitinho. Porque os olhos também comem, não é? Sem dúvida. É a primeira coisa que come. É a primeira coisa que come. É verdade. Os olhos. É verdade. Tudo cá para dentro? Talvez. Mete tudo. Comiste é largo, Mete, não? podes meter. Tudo lá para dentro. Podes meter. Podes meter, acho que sim. Depois tinha aqui uma maionese de trufa, porque normalmente os tártaros levam um bocadinho de trufa. Mas esta maionese de trufa não fui eu que fiz. Quem foi? Não posso dizer. Porquê? Tô Então é comprado. Foi comprado. Foi comprado. Nunca pensaste ir ao Algarve fazer um tártaro? Não, nunca me tinha passado pela cabeça. nem hoje de manhã, quando me levantei, sabia que vinha fazer um tártaro. Era? Tu me curtias? Epá, eu acho que o tártaro é uma cena... Eu estou a espalmar isto, é suposto. Podes, sim. É para se afirmar. Estás bem. E normalmente diz uma coisa, normalmente que eu costumo ver, que eu já fui a alguns restaurantes, e eles não juntam a gema, mas põem-na por cima e depois é que envolvem na mesa. Também pode ser. Mas também tem gema no molho. Também tem gema no molho. Mas sim, geralmente colocam a gema, há uns que colocam gema por cima, tipo gema feita em sous vide, cozem a gema, ok? Depois trituram aquilo tudo e a gema fica tipo um creme. Okay. E depois também colocam isso em cima. Nós, como já colocámos aqui a gema, está tranquilo. Mas também dava para colocar mais uma gema. Isso depois é opcional de cada um. Podes tirar o ar, que a gente agora já mete aqui a cena. Olha aí, o chique. Pois. Faz cuidado. Pronto. Agora, queres que te Não, dê, essa parte técnica agora deixo contigo. É só meter umas pontinhas assim. Também tens de fazer alguma coisa, não posso ser só eu. Eu estava-te a dar a liberdade para... Temos aqui uma coisa bonita assim. Estás a ver? Eu jamais fazia essas bolas. Claro que fazias. Não é só apertar e sai. O que é que dizes? Pagava. Pagavas? Meti uma salsinha por cima e tal. Podes meter a salsinha aí por cima. Isto? É isso. É isto. Isto? Que é assim? Assim. Isso. É engraçado Estás a falar com um culturista, aqui não há empratamentos bonitos. O que tiver que ser é. Aquilo é para comer, é para comer. E um tártaro, por exemplo, para um fisiculturista, ele se calhar metia assim, tipo, a carne e depois ia metendo os temperos e mexendo. Provavelmente. Isto estava muito trabalho, isto leva muito tempo. Não há tempo para isto. Não há tempo para isto, isto era... Mas isto, atenção, se olharmos para isto, o que é que tem aqui assim que pronto, é mais a questão aqui dos molhos, mas também é uma porção tão pequenina se a gente for a ver. Eu acho que podia ser um bocadinho mais fininhas tostas. Na altura, quando fiz as tostas assim, fiz as tostas assim muito rápido e tal, estava com um bocado de pressa, mas se fosse mais fininho também era esquema. Normalmente acho que nos restaurantes costuma-se fazer mais fininho, mas... Mas como também não temos nos restaurantes? É assim, faz parte. Isto, sabes que às vezes estar nos restaurantes, é o que eu costumo dizer, não estar num restaurante e fazer comida em casa tem muitas vantagens, que é, em primeiro lugar, tens o grande controle da comida que tu comes, ok? Porque muitas vezes nos restaurantes não penso que eles estão ali a fazer as coisas com muito amor por ti. Claro. Está bem? Eu já trabalhei em restaurantes, já trabalhei em hotéis, etc. E aquilo às vezes as coisas têm que ser feitas um bocadinho... Bora. Vamos acelerar o passo porque temos que servir o pessoal, temos que fazer comida, há pessoal para servir, o pessoal está à espera, não quer esperar. É aquela questão que tu falaste há bocado também. Então acaba por ser uma coisa mais rápida. E é isso, o pessoal quando está no restaurante não quer saber muito da tua alimentação. Aqui dá para ganhar dinheiro. Vamos lá então, o que é que dizes? Bora. Vim para comer. Dá-lhe. Uma tostazinha. Ui. Não estejas nervoso, agora... Vai. Agora estás na paz. Eu vou tirar com a colher, é melhor. Tira com a colher. Agora também já está feito, não é? Agora, imagina, já provaste tanto, já a partir dos sabores devem estar afinados. Vou provar aí uma Bex. Porque já há muito tempo não como tártaro. Estavas a falar sobre a questão, por exemplo, o tártaro. O que é que pode acontecer? Os molhos efetivamente têm calorias, não é? O azeite, acho que o azeite é uma gordura muito calórica, pelo menos. É. Não é? É mais calórica do que a manteiga? Não sei se sou certo, mas
nem vou pelo se é mais, vou pelo melhor. Azeite é uma gordura top. A manteiga não é tão assim, não é? Não é que seja má. Uma boa manteiga é uma gordura boa. Até porque antigamente usava-se muito, agora hoje em dia já não vejo tanto. Mas antigamente era as banhas de porco, não é? Opa, já. E a banha de porco é uma gordura, aquilo é uma gordura clean, aquilo é uma gordura boa. Eu, para mim, banha de porco é uma gordura boa. É uma gordura boa. Animal, não vejo... É isso. Mas já não se vê tanto a usar, não é? Aquela cena da banha de porco. Criou-se muito pá, o estigma que a banha de porco, o porco é um animal que não é muito bom para a saúde. Então a banha, pá, por algum motivo, ou seja, eu acho que é mais pela questão do colesterol, está bem? Também. Os médicos que se calhar percebem pouco sobre nutrição, eles dizem muito que é, não sei o que, o colesterol, a X... Mas isso tem a ver com a quantidade de tudo. Isso vai ser igual se usassem azeite, se usassem banha de porco, se usassem manteiga. Não sei se... Mas acho que tem mais a ver com o sabor que confere. Yeah. É diferente de cozinhares em banha de porco e azeite ou manteiga, não é? Já provaste alguma vez bifanas feitas em banha de porco? Não, isso não. É top. Já provaste? Principalmente já provaste? É provável, já, porque Já. por exemplo, eu sou É isso fora de provável. Aveiro. É provável. E lá há muita cena de comer, por exemplo, os rojões. Isso. Eu adoro rojões. Sim. A minha avó faz os rojões em banha. Sim, sim, sim. As batatas cozidas eram passadas na banha, fritas na banha a seguir. yeah. Era incrível. Sim, sim, sim. É top. O que acontece? Eu não sei se... Eu acho que... Pelo menos já é só a minha opinião. Eu acho que o tipo de gordura muda muito e entra no teu corpo de uma forma diferente. Por exemplo, óleo, creme vegetal, ele age de uma maneira diferente no teu corpo do que, por exemplo, uma gordura animal ou do que um azeite, uma gordura de essa frutos. mistura, por exemplo, eu digo-te, eu sinto uma grande diferença entre comer manteiga de amendoim e manteiga de amêndoa. Ok, A manteiga de amendoim eu sinto que me inflama muito. ok, Fico mais tapado, fico mais inflamado, a minha pele não fica tão boa. ok, E já a manteiga de amêndoa eu não sinto que faça esse impacto tão grande no meu físico. ok. Pá, e são dois frutos secos, mas são dois Sim. óleos diferentes. São duas gólulas diferentes. Duas gorduras diferentes. É, não é? gorduras, sim. Portanto, só por aí vemos que existe essa diferença. Mas eu gosto muito do azeite, da gordura do azeite. Tanto que muitas vezes eu ponho X de azeite. Agora, há muito cuidado entre o azeite bebido diretamente da garrafa, entre aspas, e aquele que vai à frigideira e ferve, não é? Porque o azeite que entra em ebulição, entra em fervura, passa a ser uma gordura saturada. Exato, exato. É diferente. Portanto, é diferente tu regares uma salada com azeite, é uma gordura boa, mas não é porque estás a fazer um bife em azeite que aquilo é bom para... Sim, ou seja, é tudo uma questão de dose, pronto. Pronto, e uma coisa é pôr um fio na frigideira para fazeres um Claro. bife, outra coisa é tapares o fundo da frigideira com azeite Claro. para fritares o bife. Pessoal, não é? pronto, exatamente. É isso. Imagina, e fazer isso, ou seja, se quisermos fazer, pá, por exemplo, eu estou a imaginar um bacalhau à Braga, que é feito com batata frita no azeite, ou outra coisa qualquer, fazer o bacalhau no azeite, não quer dizer que isto esteja errado, ou seja, não o podes já fazer todos os dias, Não dá pessoal. para fazer sempre, é só isso. É só isso, ou só seja, isso. tipo, pessoal, isto é assim, é o que eu estou a dizer, essas refeições que eu faço aqui, às vezes mais calóricas, eu não como isto todos os dias, não dá para comer isto todos os Eu dias. acho que a melhor ilustração, ou aquilo que eu por acaso aprendi, e foi na altura na faculdade, e acho que é das coisas que eu levo mais, e acho que esta percentagem que eu vou dar de equilíbrio na vida, acho que é para tudo, que é a regra dos 80-20. Ok? É o que eu costumo fazer. 80-20, meu, em tudo. Se fizeres 80-20 em tudo, está top. 80-20 na dieta, o que é que isso significa? Pá, 80% bem, 20% mal. E o mal entra aqui entre aspas, porque comeres uma pizza não é mal, comeres um hambúrguer não é mal. Mas não pode ser 80% hambúrgueres e 20% bifes de frango. E repara, Bifes de frango, comer bem, clean, clean, saudável. sim. A pizza pode estar lá, tem que estar lá. O hambúrguer pode estar lá, tem que estar lá. Ok? Isso faz parte. Os momentos de lazer são muito importantes. Desligares-te dessa cena, dessa pressão da comida, não veres a comida como uma pressão, isso é muito importante. Porque isto depois passa muito para uma parte que é mental, psicológica. Isto passa para a psicologia. Os problemas dos distúrbios alimentares vêm disso, dessa privação brutal, dessa ansiedade que se cria com a comida. A comida não pode ser vista como uma cena de ansiedade, uma obrigação. Temos que desconstruir isto, temos que normalizar isto. Tens uma refeição livre por semana, uma vez por semana podes comer o que tu quiseres. Ok, tipo, durante a semana porta-te bem. Tu sabes que vai haver um dia que vais comer aquilo que te apetece, não é tipo, quando é que eu vou comer? Aí, que ansiedade, quando é que eu serei que ele me vai dar essa oportunidade? Quando é que eu vou poder?
e crias esta ansiedade. Claro. E apetece-te falhar. Se tu sabes que à sexta-feira ou ao sábado é o dia que tu vais jantar com os teus amigos, almoçar com a tua namorada e bebes o copo que tu quiseres e comes o que tu quiseres, isso faz com que tu consigas gerir este 80-20. Claro. É só isso. Sim, sim. E repara, tu até consegues fazer este tipo de alimentação por um longo período de tempo. Voltamos ao que falámos há bocado, tentar fazer isto o maior tempo possível. Não olhar para isto como um projeto de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Porque senão não vai passar só disso mesmo. Tu vais mudar o teu corpo em 90 dias, mas vais mudá-lo literalmente em 90 dias, porque depois ele vai voltar a mudar para o que era antes outra vez. Se tu não continuares esse serviço que tu pagaste, esse projeto de 30 dias, tu não continuares isso por ti, o que é que vai acontecer? Tu não achas que ficas assim, vais ficar assim para sempre voltando aos hábitos antigos. Se tu voltas aos hábitos antigos, vais buscar o shape antigo. Claro. É igual, não é? Portanto, a cena é essa, é que as pessoas acham que pagam um serviço de acompanhamento online. Vou pagar 3 meses. Ok? Mas tu tens que pensar que nestes 3 meses tu vais tirar aqui algum sumo, vais tirar aqui alguma aprendizagem, vais perceber aqui. E depois tentas recriar isto o resto da tua vida. Pronto. Porque não é por em 3 meses que eu te vou mudar e depois destes 3 meses estás com um shape fixe e agora vais comer hambúrgueres para sempre. Não valeu de nada. Claro. Foram 3 meses de privação, foram 3 meses de investimento para nada. Aprendeste a decidir na tua dieta. E falamos aqui muito da parte estética, mas isto também é só estético, não é? Claro, exato. Isso é aquilo que os nossos olhos veem. Nós não ligamos muito ao que está para dentro porque nunca andamos aqui com uma cena digital de como é que está tudo cá dentro. Se tivéssemos aqui uns tracinhos, as pessoas, caraças. Só quando as pessoas lembram de fazer análise é que vêm. E depois aí, é que vêm os problemas. Isto também tem que ser olhado a longo prazo. Eu sei que é mais difícil ter essa motivação porque nós pensamos, hoje em dia a malta pensa muito no hoje, ou amanhã seja o que Deus quiser. Sim. Mas se realmente quiseres ter qualidade de vida e tiveres de ter um bocadinho mais de longevidade, porque a verdade é que isto, se reparares, cada vez mais há mais doenças, há mais como é que se diz? Quando és celíaco, quando és intolerâncias, és mais intolerante e não sei o quê, cada vez há mais isso. Cada vez há mais casos de miúdos com 20, 30 anos com cancros fulminantes. Se isso existe é porque também andamos a ter piores hábitos, é tudo mais processado, tudo o que a gente come, como eu costumo dizer, é tudo calorias vazias, aquilo que se compra nos supermercados, esses ovos que se vendem aí, tu abres um ovo desse e comes um ovo caseiro, tu vês a diferença brutal que é, sabor, cor. Claro. Está a ver? Claro. Aquilo, dizem lá na caixa, rico em ômega 3, excelente fonte de proteína. Aquilo, se eu fosse a fazer uma análise àqueles ovos, aquilo são calorias vazias. O que é que são calorias vazias? As calorias do ovo estão lá, mas essa proteína, esses ômegas, aquilo não há lá nada. Não é? Esses peixes que se compram no supermercado, essa produção da aquacultura, feita à pressão, alimentados a farinhas, esses frangos que a gente come, injetados, crescem em 3 semanas. Entendes? Então, isso tudo tem repercussão no nosso corpo. Não estou com isto a dizer que para pararem de comparar essas coisas, porque hoje em dia fazer uma alimentação mega controlada, tínhamos que cultivar aqui no jardim e fazer tudo produção biológica. Ou então quem quer comprar, não há carteira para isso. Não consegues, não aguentas. Não aguentas. Se fores comprar tudo biológico para o supermercado, ao final do mês estás lixado. Tens que ir roubar para pagar a alimentação. Não dá. Portanto, vamos para outros caminhos. Se o que comemos já não é incrível, se o ambiente já não está espetacular, se o ar que respiramos já não está extraordinário, bora tentar ir controlar aquilo que conseguimos. Claro. Faz todo o sentido. Não é? É isso. Eu acho que é essa a mensagem. O equilíbrio. Equilíbrio. É a mensagem. É só isso. Acho que está fixe. Chico, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite, amigo. Obrigado. Gostei muito. Pessoal, fiquem bem. Obrigado.